Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 521, Crocodile contra Miltank. Finalmente chegamos à cidade de Kozagi. De acordo com os alunos da Academia Naranja, o Rancho Naoki deve ser por aqui, certo? O streamer conhecido como Rival Superior, nome verdadeiro Takato, finalmente chegou ao seu destino após uma longa jornada. A cidade de Kozagi era um animado centro litorâneo, movimentado e repleto de lojas de souvenirs espalhadas pelas ruas. Os vendedores chamavam os transeuntes, exibindo uma variedade de produtos exclusivos. Enquanto o Rival Superior caminhava observando a paisagem, algo dentro de uma vitrine chamou sua atenção. Esta pequena escultura de madeira parece o rei das colheitas abundantes, Calyrex, ele murmurou surpreso. Naquele momento, o lojista saiu, sorrindo ao ouvir seu comentário. Isso mesmo, este é o Calyrex. A cidade de Kozagi é conhecida por seus fortes laços culturais com o rei das colheitas abundantes. Se você estiver interessado, esta estatueta finamente trabalhada custa apenas 998 Pokédólares. Acredite ou não na lenda, ela é uma ótima decoração para qualquer casa. 998? É bem em conta. O Rival Superior examinou a intrincada escultura, assentindo para si mesmo. Já que estou aqui, posso muito bem levar uma lembrança de volta. Ótima escolha, disse o lojista, sorrindo. Após concluir a compra, Rival Superior mostrou a estatueta Calyrex para a câmera de seu telefone Rotom. Viram isso, pessoal? Uma miniatura lendária de Pokémon. Mas cara, eu não fazia ideia de que Calyrex era tão popular aqui. Enquanto continuava explorando, ele notou vários prédios adornados com murais e emblemas de Calyrex. Ficou claro que o povo da cidade de Kozagi respeitava profundamente esse Pokémon lendário. Isso é algo que não se vê todo dia, continuou o Rival Superior. Quer dizer, além da cidade de Ekrutiak, na região de Johto, não há muitos lugares que acolham Pokémon lendários com tanta frequência. Espectadores curiosos no chat da transmissão ao vivo começaram a discutir sobre o Calyrex. Usuário 1, espera, Calyrex não era originalmente da região de Galar? Usuário 2, É triste que as pessoas de lá tenham esquecido, mas pelo menos aqui, está sendo homenageado. Calyrex deve estar feliz agora. Usuário 3, certo, chega de turismo. Vá logo dar uma olhada naquele rancho. Usuário 4, sim, mexa-se. Vendo que o bate-papo estava perdendo o interesse, Rival Superior rapidamente assentiu. Certo. Chega de atrasos, vamos para o Rancho Naoki. Depois de pedir informações a um vendedor local, o Rival Superior seguiu em direção ao rancho. Após meia hora de caminhada, um vasto e extenso pasto surgiu à vista. Animado, ele levantou seu telefone Rotom para capturar a cena. Uau! Olha só todos esses dragonites voando lá em cima. A câmera deu um zoom em um grupo de dragonites planando pelo céu. Cada um carregava uma bolsa especialmente projetada, parecendo estar engajado em alguma tarefa. Eles são Pokémon de entrega, murmurou o Rival Superior incrédulo. Alguém realmente capturou e treinou tantos dragonites só para fazer entregas? Seu bate-papo explodiu com mensagens. Usuário 5. Cara, você realmente não sabe? Usuário 6. KKKKK. O streamer é tão sem noção. Pesquise Rancho Naoki no Google logo. Usuário 7. O Rancho Naoki é famoso por usar Dragonite e outros Pokémon como parceiros de entrega. Eles fazem isso há séculos. Espere. O quê? O Rival Superior ficou surpreso enquanto continuava lendo o bate-papo. Usuário 8. Esse é o Naoki? O cara com as provas extremamente difíceis? Usuário 9. Aparentemente, existem mais de 23 mil pessoas chamadas Naoki no mundo, mas essa tem que ser ele. Usuário 10. Sim, já ouvi falar desse lugar. O leite fresco de Gogoat é lendário. Pena que o Naoki só abre a loja quando tem vontade. Acho que administrar um negócio é só um hobby para ele. Usuário 11. E quanto mais eu ouço, mais eu preciso ver esse cara em ação. Neste momento, o Rival Superior ficou cheio de curiosidade. Como todos sabem, Dragonites são Pokémon incrivelmente raros e muito procurados. Apenas alguns poucos treinadores conseguem capturá-los. No entanto, aqui no Rancho Naoki, havia tantos Dragonite. Se esses Pokémon realmente pertencessem a Naoki, então talvez os rumores sobre o chefe oculto de Paldea que circulavam na internet fossem realmente verdadeiros. Ao perceber isso, os olhos do Rival Superior se arregalaram em choque. Ele não conseguiu se conter e deu mais um passo à frente, indo direto para a entrada do rancho. O que o recebeu foi uma vasta e meticulosamente mantida extensão de terras agrícolas e pastagens. Ainda era cedo, e o sol dourado banhava os campos com um brilho cálido. Os Pokémon vagavam livremente, apreciando a atmosfera pacífica. Alguns Gogoats se aqueciam preguiçosamente ao sol. Alguns Combei pairavam no ar, coletando néctar diligentemente. O Miltank mastigava alegremente algumas frutas. Um Butterfree voava por perto, suas asas brilhando à luz. E além deles, ainda mais Pokémon, alguns que ele nunca tinha visto antes, estavam espalhados pelos campos, pastando, brincando e descansando. Perto de um estábulo, um homem alto e forte, vestido com um uniforme azul de trabalho, inconfundivelmente vestido como um fazendeiro, carregava uma cesta. Com um movimento calmo e experiente, ele despejou seu conteúdo em um coxo dentro do estábulo. Nesse momento, um Pokémon de escamas vermelhas que estava descansando na grama, aproveitando o sol da manhã, levantou a cabeça de repente. Seus olhos dourados se fixaram em Rival Superior em um instante. Um arrepio percorreu sua espinha. A intensidade daquele olhar era selvagem, poderoso, intimidador. Ele sentiu como se tivesse acabado de ser marcado por um predador. O público que assistiu à sua transmissão ao vivo também percebeu. O chat explodiu com mensagens. O que é esse Pokémon? E esse olhar? É assustador. Tentando quebrar a tensão, o Rival Superior levantou a mão hesitante e acenou. Olá!
Ele cumprimentou, tentando parecer amigável apesar do claro nervosismo em sua voz. Naquele momento Naoki virou a cabeça, percebendo a comoção atrás dele. Ele avistou um jovem pálido, com aparência um pouco exausta parado na entrada do rancho. Empoleirado em seu ombro estava um Serperior, o Pokémon inicial do tipo planta de Unova. Mas o olhar arregalado do rival Serperior não estava nele, mas sim no Pokémon vermelho na grama. Não demorou muito para Naoki perceber o que havia acontecido. Ah, então Koraidon o assustou, hein? Naoki murmurou baixinho. Voltando-se para os Pokémon ao seu redor, Naoki falou com uma voz calma, porém firme. Continuem comendo. Vou dar uma olhada. Quando ele terminou de falar, Naoki esvaziou o resto das cenouras de sua cesta nos comedouros de Sectrier e Glastrier. Os dois corcéis, Sectrier e Glastrier, bufaram despreocupadamente em reconhecimento às palavras de Naoki antes de abaixarem a cabeça para mastigar as cenouras, aproveitando a refeição. Enquanto isso, Naoki se aproximou do recém-chegado, dando um tapinha afetuoso na cabeça de Koraidon antes de voltar seu olhar para o visitante. Quem é você? Naoki perguntou. O jovem finalmente saiu do seu transe e respondeu rapidamente. Olá. Sou rival Serperior, um streamer. Tem havido muita conversa sobre você online ultimamente, e todos estão realmente curiosos. Então, eu queria visitar seu rancho e ver com meus próprios olhos. Naoki entendeu imediatamente. Seus olhos se voltaram para o telefone Rotom flutuando ali perto, com a lente da câmera fixada neles, claramente transmitindo ao vivo. Ele assentiu levemente. Entendo. Então, o que exatamente você quer saber? Ele perguntou. O rival Serperior não hesitou. Com um olhar determinado, declarou. Eu quero lutar contra Miltann. Naoki. Ele piscou, um pouco confuso. Por que essas pessoas estão tão obcecadas em desafiar meus pokémons produtores de leite? Ele esperava que eles desafiassem seu Dragonite, Gogoat, mas não, todos estavam fixados em seu Miltann. Ainda assim, quando Naoki se virou, ele notou a expressão ansiosa de Miltann, seus olhos praticamente brilhando de excitação. Claramente, ela gostou de superar os adversários da última vez e estava ansiosa por outra tentativa. Com um suspiro, Naoki cedeu. Tudo bem, aceito seu desafio. Miltann soltou um alegre mu. Naoki deixou de lado suas ferramentas, lavou as mãos na bomba d'água próxima e caminhou em direção ao campo de batalha improvisado no rancho. Não sei por que você está tão determinado a lutar contra Miltann, admitiu Naoki, mas se você está tão ansioso para tentar, não vejo razão para recusar. Entretanto, o rival não enviou Serperior como seu parceiro de batalha. Em vez disso, ele tirou outra Pokébola do bolso e disse com confiança. Estamos prontos. Com um movimento rápido, ele jogou a Pokébola para frente. Uma explosão de luz branca brilhou e um Pokémon enorme surgiu no campo de batalha. De pé, estava um Crocodile, seus músculos salientes, escamas marrom avermelhadas claras e listras pretas marcantes o faziam parecer feroz e experiente em batalhas. Sua mandíbula longa e poderosa se fechou com um clique audível, e suas garras afiadas brilharam à luz do sol. Naoki reconheceu imediatamente. Um Crocodile nativo da região de Unova. Somando isso ao Serperior no ombro do homem, Naoki deduziu que o jovem devia ter viajado de Unova para esse desafio. Enquanto isso, o bate-papo ao vivo na transmissão explodiu quando os espectadores viram Crocodile aparecer na tela. Ele está realmente usando um Crocodile para enfrentar Miltann? Se bem me lembro, Crocodile pode aprender movimentos como cavar e tumba de areia, ambos capazes de neutralizar o rolo compressor de Miltann. Vamos fazer uma aposta. Quem você acha que vai ganhar? Estou apostando no Crocodile. Eu também aposto no Crocodile. Nesse caso, vou com Miltann. Um comentário de uma usuária chamada Garota Explosivamente Fofa apareceu na tela. Enquanto isso, na cidade de Goldenrod, Johto, Whitney, a líder de ginásio da cidade de Goldenrod, sentou-se em frente à tela, observando a batalha em andamento com grande interesse. Seus olhos estavam fixos no treinador parado em frente a Crocodile. Então, ele é um fazendeiro, assim como eu? Ela refletiu, com curiosidade brilhando em seus olhos. Ela se inclinou um pouco para frente, intrigada. Quando confrontado com uma estratégia projetada especificamente para conter a implantação de Miltann, como esse tal de Naoki responderá? Ela mal podia esperar para ver o que o suposto chefe oculto de Paldea faria. De volta ao rancho do Naoki. Com um forte apito do Indeedee, a batalha começou oficialmente. Miltann não perdeu tempo. Assim que o sinal foi dado, enrolou-se como uma bola e lançou-se para frente, rolando a toda velocidade em direção a Crocodile. Rival Serperior já previa isso. Sem hesitar, apontou para frente e deu a ordem. Crocodile, use cavar. Gra! Crocodile rugiu, então se abaixou e usou suas garras poderosas para cavar o chão a uma velocidade surpreendente. Pedaços de terra se espalharam e um buraco considerável se formou rapidamente, e Crocodile desapareceu no subsolo bem a tempo. No segundo seguinte, Miltann veio rolando em direção ao local onde Crocodile estava. Ah, não! Miltann está prestes a cair no buraco. E isso deve impedir o rolo compressor, certo? Parece uma jogada fácil de combater. Entretanto, quando todos pensavam que Miltann iria direto para o buraco, algo chocante aconteceu. No último momento, Miltann fez uma curva fechada, manobrando ao redor da borda do poço e continuando a rolar em velocidade máxima, mantendo seu impulso sem esforço, como um giroscópio girando no ar. Os olhos de rival Serperior se arregalaram em choque total. Se como isso é possível? O público no chat da transmissão ao vivo explodiu com mensagens. Espera, o quê? Como ele fez isso? Achei que o rolo compressor fosse só um movimento simples. Mas do jeito que o Miltann está usando, é uma loucura.
Até agora, a maioria dos espectadores presumia que rolo compressor era apenas um ataque básico, que poderia ser facilmente combatido com a estratégia certa. Mas ver esse Milton em ação mudou tudo. O Milton de Naoki aperfeiçoou as manobras aéreas, executando curvas de 360 graus sem nenhuma perda de impulso, sem atraso, sem hesitação. Não estava apenas rolando, estava planando. Meu Deus, Arceus, que tipo de treinamento esse Milton passou? Rival superior ficou completamente atordoado, incapaz de dar o próximo comando. Enquanto isso, Crocodile, ainda escondido no subsolo, hesitou. Sem receber mais instruções de seu treinador, ele não sabia se deveria emergir e atacar ou permanecer escondido. Milton, fique de olho no chão, disse Naoki calmamente. Embora Crocodile estivesse escondido no subsolo, o rolo compressor de Milton não conseguiria alcançá-lo. No entanto, Naoki sabia que, observando as mudanças no terreno, eles poderiam determinar sua localização exata. Não demorou muito para Milton notar um pequeno monte se movendo sob o solo. Ótimo. Use pisotear aí mesmo, ordenou Naoki. Oh não. Crocodile, anda logo. Rival superior percebeu que havia cometido um erro grave. Ele tinha se distraído. Crocodile ouviu o comando e tentou reagir, mas já era tarde demais. Milton, ainda rolando em alta velocidade, saltou repentinamente no ar. Ao descer, desenrolou-se de sua forma esférica e estendeu suas pernas fortes, atingindo com força o local exato onde Crocodile estava escondido. Bum! O túnel subterrâneo desabou instantaneamente. Preso sob a terra, Crocodile não teve escolha a não ser subir com as garras, desesperado para evitar sufocamento. Mas assim que sua cabeça emergiu do chão, o Milton rolando rapidamente bateu direto em seu rosto. Crocodile, cuidado! Rival superior gritou em pânico. Atordoado, Crocodile balançou a cabeça, tentando recuperar os sentidos. Mas antes que pudesse reagir, Milton bateu novamente, dessa vez de lado. Então por trás. Então da esquerda. Então à direita. Milton não estava mais apenas rolando. Ele havia se tornado um rolo compressor imparável, batendo repetidamente em Crocodile de todos os ângulos. A cada impacto, Milton ganhava mais velocidade, e o poder do rolo compressor só ficava mais forte. A enxurrada de ataques implacáveis continuou até que, Crocodile caiu no chão completamente desmaiado. Por um momento, todo o campo de batalha ficou em silêncio. Aquilo foi assustador. A Crocodile nem teve chance de contra-atacar. Nunca pensei que veria Milton lutar desse jeito. Isso é surreal. Então Naoki realmente era um treinador aposentado de nível campeão, afinal. Comentários inundaram a tela do telefone Rotom enquanto os espectadores da transmissão ao vivo se recuperavam do que tinham acabado de testemunhar. Rival superior, ainda em choque, murmurou, tão forte. Seu plano de batalha original era usar cavar para evitar rolo compressor e então desacelerar Milton com tumba de areia antes de lançar um contra-ataque total. Mas a realidade foi muito mais cruel. O rolo compressor de Milton foi muito mais avançado do que ele esperava. Foi rápido, implacável e praticamente impossível de evitar. Sua estratégia nunca teve a chance de se concretizar. Parece que você perdeu, disse Naoki simplesmente. Rival superior não tinha palavras. Nesse momento ele notou algo estranho. Sem que ele soubesse, Pokémon de todo o rancho se reuniram, observando com olhos curiosos. Rival superior de repente se lembrou do que os alunos da Academia Naranja haviam dito. Os desafios do julgamento. O poderoso Pokémon. O imparável Gogoat que nunca fica sem resistência. A Dragonite que invoca tempestades. O Palmote que libera raios. Se o Milton, um Pokémon que nem sequer era conhecido por batalhar, era tão poderoso, então quão fortes eram os outros Pokémon neste rancho? Rival superior simplesmente não conseguia imaginar. Após a batalha, Naoki se ofereceu para levar Rival superior para um passeio pelo rancho. No início, tudo parecia normal. Mas então Rival superior ouviu algo que fez toda a sua visão de mundo ruir. Naoki mencionou casualmente. A propósito, Milton não é exatamente um Pokémon lutador. É apenas um dos Pokémon leiteiros que usamos para produzir leite Momo no rancho. O cérebro de Rival superior entrou em curto-circuito. Seu queixo caiu. Seus olhos se arregalaram. Ele encarou Naoki completamente incrédulo. O que você acabou de dizer? O trabalho principal da Milton aqui é apenas produzir leite Momo fresco, repetiu Naoki com naturalidade. Naquele momento, algo dentro do cérebro de Rival superior estalou. O Pokémon que o destruiu completamente na batalha era apenas um Pokémon laticínio? No bate-papo ao vivo, o público perdeu a cabeça coletivamente. Espera, o quê? Então você está me dizendo. Aquele monstro de Milton nem é treinado para a batalha? Que tipo de rancho ridículo é esse? O chat ficou inundado com nada além de fileiras e fileiras de pontos de interrogação. Capítulo 522, sensação causada pelo Gogoat. Cidade Goldenrod, região de Johto, ginásio Goldenrod. Whitney, a líder de ginásio de cidade Goldenrod, estava sentada em seu escritório, assistindo a transmissão ao vivo em seu telefone Rotom. Seus olhos rosados se arregalaram em descrença enquanto ela ouvia a conversa vinda da transmissão. Espere, é só um Pokémon de leite? Ela ouviu direito? Como todos sabiam, havia Pokémon de todos os tipos, alguns eram atraídos pela batalha, ultrapassando seus limites ao lado de treinadores que almejavam o topo. Outros preferiam uma vida pacífica e tranquila, muitas vezes criados por humanos para companhia ou como parte do trabalho agrícola e de produção, vivendo em fazendas ou em casas. Ao contrário dos Pokémon voltados para batalhas, esses Pokémon normalmente não recebiam treinamento especializado nem participavam de batalhas competitivas. Será que Naoki realmente treinou esses Pokémon focados em produção? Esse pensamento atingiu Whitney como um raio, e ela não era a única a pensar nisso. De volta à transmissão ao vivo, Rival superior, o streamer, chegou a uma conclusão semelhante.
Sua curiosidade aumentou quando ele perguntou rapidamente: vocês dão treinamento especial ao Milton? Naoki encontrou seu olhar e assentiu. Para torná-los mais fortes, desenvolvi alguns planos de treinamento especializados para eles. Mas com o tempo eles começaram a treinar sozinhos. Na verdade, não interfiro mais muito na rotina deles. É tudo graças ao trabalho duro deles. Eles se treinaram. Ao ouvir isso, o rival superior ficou momentaneamente atordoado. Será que esses Miltons sempre tiveram um potencial tão incrível? Ou será que Naoki criou um método secreto de treinamento que os permitiu superar seus limites? Quase instintivamente, o rival superior deixou escapar sua próxima pergunta. Como você treinou Milton para ser tão forte? Mas assim que ele perguntou, percebeu o quão inapropriado aquilo soava. Técnicas de criação e treinamento eram frequentemente métodos altamente pessoais, desenvolvidos pelos treinadores ao longo de anos de experiência. Se Naoki havia descoberto um regime de treinamento particularmente eficiente e eficaz, provavelmente era um segredo bem guardado, algo que ele não compartilharia abertamente. E não foi só o rival superior que ficou curioso. O chat da transmissão ao vivo estava lotado de mensagens. Existe alguma dica de treinamento para criar um Milton forte? Eu adoraria saber. Se eu pudesse treinar meu Milton assim. Vamos lá, acorde. Este é o método pessoal de um treinador de nível campeão. Ele não ia simplesmente dar de graça. Naoki, enquanto isso, pescou confuso com a pergunta do rival superior. Treiná-los? Eu já não respondi isso? Ele olhou para o streamer de olhar ansioso, depois para Milton, que estava parado orgulhosamente ao seu lado. Depois de um momento de reflexão, ele finalmente entendeu. Eles queriam saber os métodos exatos que ele usou para elevar Milton a esse nível. Mas a verdade é que ele não havia usado nenhuma técnica inovadora. A Milton trabalhou duro por conta própria, desenvolvendo suas habilidades por meio de pura perseverança. A única coisa que Naoki forneceu foi um suprimento constante de alimentos nutritivos para ajudar a manter sua melhor forma. Isso foi tudo. Naoki deu de ombros e respondeu com sinceridade. É tudo graças à dedicação deles. Os olhos do rival superior brilharam com compreensão. Ele conseguiu. Naoki devia ter alguma experiência secreta de treinamento, mas provavelmente era algo que ele não estava disposto a compartilhar, e isso era completamente razoável. Em vez de insistir no assunto, o rival superior respeitosamente mudou de assunto. Com o canto do olho, ele notou vários Gogoats preguiçosos descansando por perto. Ele caminhou até eles e os observou com curiosidade. 3 Gogoats estavam estendidos na grama, aproveitando a luz do sol. Suas mandíbulas se moviam lentamente enquanto mastigavam preguiçosamente a comida. O rival superior se virou para Naoki. Esses Gogoat, eles também são Pokémon leiteiros, certo? Ele tinha visto leite Gogoat à venda na loja da fazenda de Naoki. Ao ouvir a pergunta, Naoki olhou para o Gogoat em questão e assentiu. Sim, eles também fazem parte da nossa produção de laticínios. Além disso, os Gogoat também ajudam a cuidar das plantações nos campos usando sua energia do tipo grama, acrescentou Naoki. Os olhos do rival superior se arregalaram de interesse. Ah? Então, quem é mais forte, Gogoat ou Milton? Naoki respondeu com sinceridade. Gogoat. O rival superior olhou para o aparentemente gentil e dócil Gogoat, visivelmente surpreso. Mas eles parecem tão calmos e pacíficos. O chat da transmissão ao vivo imediatamente se iluminou com comentários. A streamer, vá desafiá-los. Mais um. Estou realmente curioso para saber o quão fortes são esses Gogoats. Se eles foram criados por um treinador de nível campeão, devem ser poderosos, certo? Os Gogoats são fortes, mas seu tipo único de planta os torna vulneráveis. Não existem muitos Gogoats no nível de campeão. Por que não testá-los, streamer? Vendo a enxurrada de mensagens, rival superior sorriu e olhou para Naoki. A propósito, senhor Naoki, posso desafiar o Gogoat? Se bem me lembro, isso se chama prova da grama verde, certo? Mas assim que ele terminou de falar, Naoki olhou de soslaio para ele e perguntou, tem certeza? Por um segundo, o rival superior hesitou, mas logo recuperou a confiança. Claro, não me subestimem, posso não parecer agora, mas há alguns anos, conquistei 7 insígnias de ginásio. Faltava apenas uma para entrar na Liga Nova. Minha força não é fraca. 7 emblemas. Naoki suspirou. Tudo bem. Ele pretendia explicar os detalhes do julgamento antes da batalha, mas antes que pudesse abrir a boca, o rival superior já havia pegado uma pokebola de sua cintura. Então está decidido. Vai, Escadril. Com um clarão de luz branca, um pequeno Pokémon toupeira com corpo marrom escuro, rosto branco, listras vermelhas nas bochechas e garras de aço afiadas apareceu no campo de batalha. Naoki reconheceu imediatamente. Isso é, um Escadril? O Escadril do rival superior tinha um físico impressionantemente robusto, claramente resultado de treinamento dedicado. Sua testa e garras brilhavam com lâminas afiadas, perfeitas para cavar a terra com facilidade. Por favor, lute comigo, senhor Naoki, disse o rival superior ansiosamente. Naoki. Após um momento de silêncio, ele simplesmente assentiu. Certo, vamos começar. A batalha começa. Quando Indeedee deu o apito inicial, Escadril não perdeu tempo. Girou suas garras rapidamente e cavou no subsolo a uma velocidade impressionante. Desta vez, o rival superior aprendeu com sua batalha anterior contra Milton. Desta vez, rival superior estava determinado a subjugar o oponente com uma ofensiva implacável, garantindo a vitória com um único golpe. Ele não daria ao oponente nem um momento para recuperar o fôlego. Escadril, use garra de metal. No subsolo, Escadril se movia com uma velocidade incrível, suas garras de aço afiadas brilhando enquanto se preparava para atacar. Um ataque subterrâneo direto? Naoki deu um leve sorriso irônico. Terreno gramado. No momento seguinte, uma energia verde vibrante irrompeu de Gogoat, espalhando-se pelo campo de batalha em um campo de grama exuberante e brilhante. Os espectadores que assistiam à batalha ficaram momentaneamente atordoados.
Que movimento foi esse? Terreno gramado? Não, isso não parece o terreno gramado que eu conheço. O que exatamente estava acontecendo? Abaixo do campo de batalha, Escadril já havia alcançado a posição de Gogoat. As lâminas de aço em seus antebraços giravam rapidamente, rasgando o solo. Um brilho metálico e afiado saía de suas garras enquanto ele se lançava para cima, mirando diretamente em seu alvo. Zumbido. O ataque da garra de metal acertou, deixando o ferimento fresco no lado de Gogoat. Entretanto, o que aconteceu em seguida pegou todos completamente desprevenidos. Uma luz verde brilhante surgiu em direção ao ferimento de Gogoat, envolvendo-o como um suave abraço de cura. Em poucos instantes, o ferimento causado por Escadril desapareceu completamente. Ele se curou? Rival superior murmurou em choque. Enquanto isso, na sessão de bate-papo da transmissão ao vivo, vários treinadores da região de Kalos já haviam juntado as peças do que estava acontecendo. É mesmo terreno gramado. Só o terreno gramado tem o poder de restaurar HP, mas Gogoat modificou seus efeitos de alguma forma? Como isso é possível? Essa é mais uma das técnicas secretas de treinamento de nível campeão de Naoki? Você ainda não viu nada. O Gogoat está só começando. Vamos ver o que mais o Sr. Naoki tem na manga. Percebendo que algo estava errado, rival superior se recusou a recuar. Escadril continue atacando. Não pare. Chesha. Escadril respondeu, olhando o Gogoat com cautela. Seus instintos gritavam. Esse oponente era poderoso, até mesmo assustador, mas não podia recuar. Determinado, Escadril avançou novamente, balançando suas garras para outro ataque. Não dê chance. Gogoat, use chicote de vinha. A voz de Naoki era calma e serena. Com um leve pisão no chão, Gogoat invocou duas vinhas grossas, parecidas com serpentes que avançaram em direção a Escadril. Chesha. Escadril escapou por pouco do primeiro golpe, saltando para o lado no último segundo. A segunda videira veio balançando, outra fuga por pouco. Mas o terceiro, uau, um tiro certeiro. A força bruta fez Escadril voar, caindo pelo campo de batalha antes de cair como uma pilha no chão. Escadril, levante-se. Você consegue, gritou o rival superior, desesperado. Chá. Escadril cambaleou, sua visão girando. O Pokémon estava atordoado, mal conseguindo se segurar. Ao ver isso, a expressão de Naoki permaneceu impassível. Gogoat, termine isso. Um estrondo profundo vibrou no peito de Gogoat enquanto ele dava um passo à frente. O ar ao redor brilhava com uma energia verde vibrante, reunindo-se em uma forma brilhante que se alongava lentamente. Uma enorme lâmina verde etérea se materializou na frente de Gogoat, pulsando com poder bruto. Todo o campo de batalha congelou. A visão da espada radiante refletiu nos olhos de inúmeros espectadores assistindo à transmissão ao vivo. Naquele momento, quase todos sentiram uma enorme sensação de admiração. A sessão de bate-papo na tela do Rotom estava cheia de mensagens. Que tipo de movimento é esse? E essa pressão? É uma loucura. O porquê esse Gogoat é completamente diferente dos que eu conheço. Como ele fez isso? As mensagens rolavam em uma velocidade alucinante enquanto os espectadores lutavam para compreender o que estavam testemunhando. Sob os olhares atentos do público, Gogoat avançou como uma flecha. A enorme lâmina coberta de grama brilhava em sua boca enquanto ele avançava na velocidade da luz. Estrondo. Um brilhante clarão de luz verde atravessou o corpo de Escadril, seguido por uma poderosa explosão no ponto de impacto. Conforme a energia se dispersava, a forma de Escadril caiu no chão, seu corpo se contraindo levemente antes de ficar completamente imóvel. A batalha havia terminado. Gogoat caminhou calmamente de volta para o lado de Naoki. Naoki estendeu a mão e acariciou-lhe a cabeça delicadamente. Sem hesitar, o Pokémon se virou e caminhou de volta para o pasto, deitando-se mais uma vez na grama, aproveitando tranquilamente a luz do sol como se nada tivesse acontecido. Naoki então deu um passo à frente, olhando para a rival superior, que ainda estava paralisado em choque e disse, você perdeu. Rival superior. Ele finalmente saiu do seu transe, com a voz cheia de descrença. Aquele Pokémon de agora, o que era aquilo? Naoki riu e assentiu. Aquele era o meu Gogoat, o Pokémon responsável pelo teste da grama verde. Só quem consegue derrotá-lo é considerado aprovado no teste. Ao ouvir isso, rival superior percebeu uma percepção aterrorizante. Quem no mundo poderia derrotar um Gogoat desse jeito? Embora Escadril tenha sido dominado quase instantaneamente, rival superior teve um vislumbre do poder absoluto por trás das habilidades de Gogoat durante a curta troca. Um terreno gramado modificado que restaurava rapidamente a resistência do Pokémon, mas, diferentemente do movimento normal, ele foi alterado para afetar apenas o próprio Gogoat, não seus oponentes. Chicotes de videira que atacavam com força monstruosa, capazes de arremessar Pokémon menores pelo ar com um único golpe. E então, aquele ataque misterioso e desconhecido. Rival superior estremeceu ao se lembrar da visão. Gogoat empunhando aquela enorme lâmina forjada em energia como um guerreiro no campo de batalha. Naquele momento, ele finalmente entendeu por que os treinadores de Paldia se referiam a um simples fazendeiro como o chefe oculto da região de Paldia na internet. Milton, Gogoat, e os outros Pokémon deste rancho? O olhar de rival superior disparou confuso enquanto ele observava o ambiente. A força de cada Pokémon aqui poderia realmente rivalizar com a dos campeões? Ele virou a cabeça e examinou a área. Lá, ele avistou um misterioso Pokémon vermelho com uma aura selvagem e experiente em batalha, além de músculos salientes. Um palmote envolto em uma capa, flutuava no ar com um ar de autoridade. Um Dragonite, com uma expressão tão gentil como sempre, estava por perto. Um Pokémon misterioso, vestido com um casaco verde, parecido com uma delicada garota humana, observava a cena com silenciosa curiosidade. Um cervo majestoso, carregando uma enorme estrutura ornamentada na cabeça. Um peixe flamejante, seu corpo brilhando como chamas. Um leopardo das neves, seus penetrantes olhos azuis gelo brilhando com uma presença imponente.
Um caracol gigante, cuja própria existência exala uma energia antiga e primitiva. Rival superior sentiu a respiração falhar. Será que todos os Pokémon aqui já atingiram o nível de campeão? Naquele momento, um único pensamento entrou na mente de rival superior. Este lugar não deveria se chamar Rancho Nauki, mas sim Rancho Campeão. Região de Johto, cidade de Goldenrod. Whitney sentou-se em frente à tela, com a boca ligeiramente aberta, enquanto assistia à transmissão ao vivo em silêncio e atordoada. Este treinador é incrível. Região de Johto, cidade de Blackthorn. Dentro do covil do dragão, Clair franziu as sobrancelhas enquanto olhava para a tela do seu telefone Rotom, com uma expressão ilegível. O chefe oculto de Paldea. Nunca pensei que alguém assim existisse, muito menos alguém com tantos dragonites. Ela levantou a cabeça e seu olhar percorreu os solos sagrados do santuário de dragões de sua família, lar dos reverenciados Pokémon do tipo dragão da linhagem Blackthorn. A toca abrigava vários tipos de dragões, mas comparado ao grande número de dragonites naquele rancho, um breve momento de silêncio se passou antes que Clair, sem dizer uma palavra, pegasse seu telefone Rotom e encaminhasse a transmissão ao vivo para seu primo. Enquanto isso, região de canto. Lance, que estava imerso em uma missão secreta, sentiu seu telefone Rotom vibrar. Ele olhou para a tela e viu duas mensagens de Clair. A Clair. E Clair, o verdadeiro santuário do dragão. Lance. Franzindo a testa, ele tocou no link que ela enviou. No momento em que a transmissão ao vivo começou, a primeira coisa que ele viu foi uma figura familiar parada no meio de um bando de dragonite. Capítulo 523. Plano de recrutamento de talentos de Geeta 2. Lance reconheceu imediatamente o treinador na tela. Não era a mesma pessoa com quem ele lutou durante o banquete da Liga Nova? O que está acontecendo aqui? Depois de pensar um pouco, descou o número de Clair. Quando ela atendeu, ele foi direto ao ponto. O que aconteceu? O tom de Clair era casual, mas intrigado. Resumindo, um campeão aposentado decidiu administrar um rancho. Algumas pessoas online não acreditaram na força dele, então foram desafiá-lo. E não conseguiram nem derrotar o Pokémon leiteiro. Lance. Alguns segundos de silêncio se passaram antes que ele admitisse. Aquele treinador é realmente muito forte. Clair piscou, surpresa. Você o conhece? Lance emitiu um murmúrio de reconhecimento. Nos conhecemos uma vez. Tivemos uma luta de sparring por acaso. Os olhos de Clair brilharam de interesse. Quem ganhou? Lance, eu perdi. Clair prosseguiu, claramente divertida. Então todos esses boatos online provavelmente são verdade, né? Lance ergueu uma sobrancelha. Que boatos? Clair pareceu genuinamente surpresa. Você não sabe. Eu estava em uma missão. Tive que me infiltrar e mal tive tempo de verificar online, respondeu Lance. Clair entendeu imediatamente e então, com um sorriso, começou a explicar com uma voz dramática. Aquele homem é o treinador mais misterioso da região de Paldea. Dizem que anos atrás, ele viajou o mundo e atingiu o ápice da força. Então, um dia, ele se aposentou. Em vez de continuar como campeão, mudou-se para Paldea e construiu um rancho com seus Pokémon. Existe até um ditado entre os treinadores. Mesmo que você passe no desafio de ginásio, colete todos os 8 emblemas e derrote o campeão da Liga Paldea. Isso não significa que você seja o mais forte. A única maneira de realmente reivindicar esse título é derrotando o fazendeiro conhecido como Nauki. Lance ficou momentaneamente atordoado. Ele realmente abandonou tudo só para viver em paz com seus Pokémon? Região de Johto, cidade de Blackthorn. Clair se endireitou de repente, com os olhos brilhando de entusiasmo. Certo, já decidi. Vou para Paldea e organizar uma troca de Pokémon do tipo dragão com os treinadores de lá. Simplesmente ficar no covil do dragão para treinar não era mais suficiente. Ela havia crescido neste santuário, conhecia cada Pokémon, cada árvore e cada técnica de batalha usada pela linhagem Blackthorn. Se quisesse crescer, precisava de um novo campo de batalha. Lance pensou por um momento antes de concordar. Não é uma má ideia. Ele é incrivelmente forte. Se você lutar com ele, pode aprender algo novo. Ao ouvir isso, Clair imediatamente pegou seu telefone Rotom e reservou um voo para Paldea. 17 de março. Calendário da Aliança, ano 201. Um avião de passageiros sobrevoou os céus, partindo do aeroporto de cidade de Blackthorn e indo direto para Paldea. Enquanto isso, no rancho, Nauki estava em uma chamada de vídeo com Geeta. A expressão calma e serena de Geeta carregava um raro toque de diversão. Nossa, eu vi a transmissão ao vivo daquela visita há alguns dias. Graças a você, cada vez mais treinadores estão migrando para Paldea. Nauki suspirou. Eu percebi. O entusiasmo dos internautas era realmente extraordinário. Desde a transmissão ao vivo, uma onda de treinadores estrangeiros começou a aparecer em seu rancho todos os dias. Alguns eram desafiadores. Outros eram apenas influenciadores tentando conferir o conteúdo. Essa última parte foi particularmente irritante. Na verdade, no dia anterior, um streamer de mídia social se aproximou dele, não para uma batalha, mas apenas para filmar um vídeo de experiência rancho Pokémon. Foi aí que Nauki traçou um limite. Se você está aqui apenas para filmar conteúdo e fazer check-in, então não é bem-vindo. Só treinadores que realmente querem batalhar com Pokémon são bem-vindos. Felizmente, a situação melhorou depois disso. Ao ouvir isso, os olhos de Geeta brilharam com uma ideia. Tenho uma sugestão. Quer ouvi-la? Nauki ergueu uma sobrancelha. O quê? Geeta deu um sorriso irônico antes de explicar. Trabalhe com a Liga Paldea para definir algumas restrições para desafiar o rancho. Por exemplo, se um forasteiro quiser desafiá-lo, ele precisa primeiro obter todos os 8 distintivos de ginásio da região de Paldea ou ser reconhecido como um treinador de nível campeão pela Liga de Paldea.
Só então ele se qualificará para batalhar no rancho. Dessa forma, a Liga Paldia pode ajudar você a filtrar os desafiantes e reduzir o número de treinadores casuais que aparecem apenas para testar a sorte. Naoki. Ele imediatamente percebeu o plano de Geeta. Ela estava sutilmente usando isso como uma forma de explorar e recrutar talentos para a região de Paldia. Primeiro, o desafio de ginásio selecionaria apenas os treinadores mais excepcionais. Depois, ao tentá-los com o prestígio do desafio do rancho, a Liga Paldia poderia oferecer oportunidades lucrativas para mantê-los na região. Era um plano inteligente especialmente para Naoki. Ajudaria a eliminar os desafiantes que não levassem a sério, deixando apenas aqueles que fossem realmente fortes e dedicados. Depois de pensar um pouco, Naoki concordou com a cabeça. No entanto, após uma breve pausa, ele acrescentou: esta regra não se aplicará aos treinadores paldianos. Como antes, eu os aceitarei com base em suas habilidades e caráter. Antes de seu Kubifu evoluir, ele ainda precisava de experiência em batalha, treinamento prático, exposição a diferentes tipos de Pokémon e lutas contra oponentes diversos. Ao ouvir isso, Geeta não pôde deixar de elogiá-lo. Por que não pensei nisso antes? Se fizermos isso, podemos até encorajar alguns treinadores estrangeiros a se estabelecerem em Paldia. É um plano brilhante. Vamos oficializar. Naoki. Bem, isso foi rápido. Após o término da ligação, Geeta imediatamente começou a trabalhar. Naoki não tinha certeza de quais arranjos ela fez, mas não demorou muito para que ele notasse os resultados. Os visitantes do rancho voltaram a ser desafiantes sérios, em vez de meros influenciadores em busca de conteúdo. Naoki ficou satisfeito com isso. No entanto, ao mesmo tempo, em Paldia de Cascarafa, Levincia, Ginásio Glaseado, Medali e mais. Todos os ginásios foram subitamente inundados por uma onda de desafiadores ansiosos. Olhando para a onda de desafiantes se reunindo do lado de fora de seu ginásio, Leori sentiu uma dor de cabeça chegando. O que exatamente a presidente está planejando desta vez? Ele suspirou, inclinando a cabeça para o céu. O ar fresco da montanha roçou seu rosto, despenteando sua franja. Quando os desafiantes chegam, nós batalhamos. Quando a maré sobe, permanecemos firmes. Para alguém como ele, um líder de ginásio e membro da Elite 4, não havia como escapar dessas responsabilidades. Com um suspiro resignado, Leori pegou sua maleta, ajustou sua gravata e caminhou pela multidão até sua academia. Enquanto isso, um avião da região de Johto pousou no aeroporto de Levincia, em Paldia. Quando as portas da cabine se abriram, Clair pisou na pista, seus longos cabelos azuis balançando ao vento. Ela pegou seu telefone Rotom e deu uma olhada no último aviso oficial da Liga Paldia. Se você deseja desafiar o treinador mais forte e misterioso de Paldia, você deve atender a um dos seguintes requisitos. Obtenha todos os 8 emblemas de ginásio na região de Paldia e conclua a avaliação de campeão. Derrote a elite dos 4 e enfrente um treinador de nível campeão reconhecido para ganhar seu próprio título de campeão. Clair levantou uma sobrancelha, surpresa, mas logo seus lábios se curvaram em um sorriso confiante. Então, eu só preciso derrotar 8 líderes de ginásio? Ou derrotar a elite dos 4? Como especialista do tipo dragão, Clair estava familiarizada com batalhas. De volta a Johto, ela lutou na Conferência de Prata, conquistou a Elite 4 e enfrentou inúmeros desafiantes no ginásio Blacktor. A única vez que ela perdeu foi para Lance. Interessante. Seus dedos apertaram a Pokébola em sua cintura. Lutar contra um treinador de nível campeão como Naoki não era uma oportunidade que ela poderia deixar passar. Uma sensação nostálgica de excitação borbulhou dentro dela. Enfrentando ginásios para colecionar insígnias, hein? Ela deu uma risadinha. Faz tempo. Ela já havia trilhado esse caminho antes, enfrentando líderes de ginásio, lutando em torneios e até desafiando os treinadores mais fortes de Johto. Mas desta vez, ela queria ver até onde realmente havia chegado. Com um aceno decisivo, Clair se virou em direção à cidade. Yono de repente ficou muito ocupado ultimamente. Toda vez que Naoki ligava para ela para uma chamada de vídeo, ele conseguia ver o cansaço no rosto dela. Um segundo Leori informação. No início, Naoki não entendeu o que estava acontecendo. Mas logo, Yono soltou um suspiro exasperado e murmurou ressentida. Não sei quem inventou esse método de recrutamento brilhante, mas juro que vou estrangulá-los. Naoki de repente sentiu uma pontada de culpa. Ao ver sua expressão, Yono estreitou os olhos. Você por acaso não sabe de nada sobre isso, sabe? Naoki desviou o olhar sem jeito. Haha. Yono soltou um longo gemido e desabou no sofá. Ela preguiçosamente levantou alguns dedos no ar e murmurou. Hoje eu e meu Bellybolt enfrentamos mais de uma dúzia de desafiantes. Acho que nem consigo me mexer mais. Naoki sorriu. Beba uma garrafa de leite Gogoat, durma bem e amanhã você estará de volta ao normal. Enquanto ele falava, Bellybolt se aproximou, carregando uma xícara de leite fresco de Gogoat em suas mãos curtas e atarracadas. Yono pegou a xícara e a bebeu de uma só vez. Assim que terminou de beber, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, dissipando todo o cansaço em um instante. Uau! Isso realmente acertou em cheio, ela exclamou. Então, como se lembrasse de algo, Yono estreitou os olhos para Naoki, desconfiada. Espere um minuto. A chefe não comprou esse leite Gogoat de você, comprou? Naoki deu um sorriso irônico. Ela pediu, mas eu recusei. Yono piscou. Por quê? De jeito nenhum eu venderia para ela, disse Naoki balançando a cabeça. Se a Liga Paldeia pusesse as mãos nisso, sei que o chefe começaria a obrigar toda a equipe a beber 13 xícaras por dia só para dar conta das horas extras. Yono. Os dois trocaram olhares e depois caíram na gargalhada. Enquanto isso, na sede da Liga Paldeia, Geeta espirrou de repente. Estranho, ela murmurou, esfregando o nariz. Não estou pegando nada. Estou? Certo, disse Naoki mudando de assunto. Talvez eu esteja indo para a região de Alola em alguns dias. Yono se animou. Por quê? Comprei um rancho na ilha de Akala, explicou Naoki.
Quando o inverno chegar, levaremos Coraidon e os outros para passar férias lá. Ouvi dizer que a Lola tem clima quente o ano todo. Parece o lugar perfeito para relaxar. Os olhos de Ono brilharam. Nossa, nunca estive em Alola antes. Naoki riu baixinho. Então deveríamos ir juntos. Praias lindas, oceanos azuis, palmeiras ondulantes. E claro, todos os Pokémon de Alola. Ele já tinha decidido. Amanhã de manhã, ele levaria Coraidon para conhecer o novo rancho e depois retornaria à noite. Embora a ideia de se mudar para Alola em tempo integral fosse tentadora, ele sabia que não poderia deixar Paldea para trás. O rancho ainda tinha muito o que cuidar, e seus Pokémon dependiam dele. Por enquanto, seria apenas uma casa de férias. Capítulo 524, Articuno. Então, qual é o preço? Bem longe, na região de Kanto, duas ilhas idênticas ficavam lado a lado no mar azul profundo, conhecidas pelos viajantes como Ilhas Gêmeas. Voando pelo céu, um grande Pokémon aviário com olhos penetrantes e afiados e penas amarelas irregulares deslizava sem esforço no vento. Era Zapdos, o Pokémon lendário do trovão. Esse era o seu destino. Depois de se separar de Naoki e dos outros, Zapdos embarcou em uma jornada própria, em busca dos restos de seus companheiros pássaros lendários. E agora, depois de um longo voo, ele finalmente chegou ao seu primeiro alvo. Articuno esteve aqui. Se pudesse encontrar Articuno, Naoki seria capaz de usar suas penas para criar bolinhos místicos especiais. Uma iguaria conhecida por aumentar significativamente a força dos Pokémon. Não apenas Articuno, Moltres também estava em algum lugar por aí. Mas essa era uma jornada para outro dia. Por enquanto, Zapdos se concentrava na caverna gelada à frente, onde podia sentir a presença de Articuno. Batendo suas asas poderosas, Zapdos mergulhou em direção à entrada da caverna e desapareceu na passagem fria e escura. Dentro da caverna de gelo, o ar estava denso de geada. Quanto mais Zapdos se aventurava, mais escuro e frio ficava. Mas isso não incomodou o Pokémon Trovão. Sua visão aguçada atravessava as sombras, permitindo-lhe navegar pelo labirinto congelado com facilidade. E então ele encontrou uma fonte de gelo cercada por pingentes de gelo irregulares, emitindo um brilho fraco e assustador. Pairando sobre a fonte, com seu corpo coberto por lindas penas azuis, estava o lendário pássaro de gelo, Articuno. O majestoso Pokémon abriu as asas graciosamente, com a cauda cristalina se arrastando atrás dele como uma bandeira de gelo. As três penas prismáticas azul escuras em sua cabeça brilhavam sob a luz fraca da caverna. Com uma elegância silenciosa, o olhar penetrante de Articuno encontrou os olhos ferozes de Zapdos. No fundo da caverna de gelo nas Ilhas Gêmeas, ondas de geada branca leitosa rolavam continuamente da superfície do lago congelado, envolvendo a área em uma névoa assustadora. Dois Pokémon pássaros lendários pairavam em extremidades opostas do lago, com os olhares fixos no ar, um crepitando de eletricidade, o outro envolto em uma aura de gelo. Xiu! Zapdos soltou um grito agudo, suas asas irregulares eriçando-se de energia elétrica. Seu olhar penetrante perfurou Articuno, irradiando uma inconfundível sensação de dominância e intenção. Sentindo a hostilidade, os instintos de Articuno imediatamente se aguçaram em alarme. Ele estreitou os olhos azul-gelo, mantendo a postura majestosa e inabalável. Arti, o que você está fazendo aqui? A resposta de Zapdos foi rápida e confiante. Chirp, venha comigo, saia deste lugar. Eu te levarei para um lugar melhor. Um lugar onde você renascerá. Articuno piscou surpreso, momentaneamente desconcertado pela oferta peculiar. Sair? Renascer? Ele estudou Pokémon Trovão com cautela, notando algo estranho, a energia familiar porém estranha irradiando de Zapdos. Uma ponta de dúvida passou pela mente de Articuno. Alguma coisa mudou? Arti, o que deu em você? A voz de Zapdos estava cheia de excitação. Chirp, não é nada, apenas alguns tesouros incríveis que quero compartilhar com você e Moltres. Venha comigo e você ganhará um poder inimaginável. A natureza cautelosa de Articuno o impedia de responder imediatamente. Ele havia vivido por séculos, tempo suficiente para reconhecer quando algo estava errado. Fingindo desinteresse, ele bufou, batendo suas asas poderosas. Arti, não estou interessado. Vá embora. Zapdos franziu a testa ligeiramente. Era de se esperar que Articuno aproveitasse a oportunidade, mas, em vez disso, rejeitou a oferta? Mas logo Pássaro Relâmpago descobriu uma coisa. Para fazer pãezinhos cozidos no vapor, você não precisa da presença dos Pokémon. Tudo o que você precisa são as penas deles. A hesitação de Zapdos desapareceu. Ele soltou um grito agudo e, num instante, raios irromperam de seu corpo, iluminando a caverna de gelo com uma luz amarela ofuscante. A eletricidade crepitava e surgia, condensando-se em um único e imponente raio, um devastador ataque-choque do trovão direcionado diretamente a Articuno. Um trovão ecoou pela caverna. Bum! O gelo tremeu sob a força do ataque. Reconhecendo a ameaça, Articuno reagiu instantaneamente, cruzando suas asas majestosas à sua frente, preparando-se para resistir à onda de eletricidade que se aproximava. No momento em que o ataque ocorreu, faíscas dançaram descontroladamente ao redor do Pokémon do tipo gelo, envolvendo-o em uma tempestade cegante de eletricidade. Articuno estremeceu. Podia sentir a pura intensidade da energia ao seu redor. Isso não era normal. Zapdos sempre foi forte, mas não assim. O coração de Articuno batia forte. Afinal, Zapdos estava dizendo a verdade? Será que ele realmente havia adquirido um novo poder? Enquanto Articuno cambaleava com o choque, Zapdos subitamente cessou seu implacável ataque elétrico. No instante seguinte, o Pokémon Trovão bateu suas asas irregulares e avançou. Seu bico afiado brilhando enquanto uma luz branca concentrada irrompia de sua ponta. Uma rajada de energia perfurante cortou o ar congelado. Arranca! Arti!
Articuno soltou um grito de dor, completamente pego de surpresa pelo ataque repentino. Uma rajada de penas azuis brilhantes foi arrancada de seu corpo, flutuando lentamente em direção ao chão. Por um breve momento tudo ficou em silêncio. Então, bum! Uma rajada uivante de gelar os ossos irrompeu do corpo de Articuno, e rachaduras percorreram as paredes geladas da caverna. Toda a caverna de gelo tremeu violentamente, respondendo à fúria do pássaro lendário. Uma avalanche gélida de gelo e vento avançou em direção a Zápidos como uma tempestade vingativa, cuja força ameaçava enterrar a caverna inteira em um instante. Percebendo o perigo iminente, Zápidos bateu as asas com força, impulsionando-se para trás em uma explosão de velocidade relâmpago. Mas Articuno não ia deixar escapar tão facilmente. Os dois Pokémon lendários serpenteavam pelo labirinto gelado, um jogo intenso de predador e presa se desenrolando nos túneis estreitos da caverna. Estalactites afiadas de gelo pendiam precariamente do teto, enquanto paredes de gelo formavam passagens estreitas que tornavam as manobras cada vez mais difíceis. No entanto, apesar da perseguição implacável de Articuno, Zápidos era simplesmente mais rápido. Era um mestre da velocidade e da manobrabilidade, usando os túneis interconectados da caverna a seu favor girando, virando e ultrapassando seu oponente com precisão magistral. E então viu a abertura que precisava. Zápidos de repente voltou, pegando um atalho por uma passagem sinuosa. Antes que Articuno pudesse reagir, uma explosão cegante de eletricidade irrompeu de trás dele. 100.000 volts. A enorme onda elétrica envolveu Articuno, crepitando violentamente pela caverna gelada. Arti! O ataque repentino de emboscada lançou Articuno para frente, quebrando vários pingentes de gelo grandes antes de finalmente parar, suas asas abertas. Seu corpo tremendo levemente pela força do choque. Zápidos desceu lentamente, suas garras estalando contra o chão gelado. Ele olhou para Articuno, que permaneceu imóvel observando com cautela. Então, num movimento surpreendentemente suave, Zápidos se abaixou e pegou as penas azuis espalhadas, uma por uma, juntando-as cuidadosamente em seu bico. Articuno olhou incrédulo. Ele esperava que Zápidos continuasse atacando, para tentar forçá-lo à submissão. Em vez disso, ele estava simplesmente coletando suas penas? Enquanto Articuno processava a cena bizarra, Zápidos tirou algo da bolsa ao lado, uma pequena garrafa de vidro cheia de um líquido cremoso e brilhante. Colocou a garrafa de leite Gogoak da vida ao lado de Articuno. Chiu! Articuno piscou. Ele inclinou a cabeça levemente, seu olhar se voltando para a bolsa que Zápidos carregava. Levou apenas um segundo para que eu percebesse. Aquela mochila era claramente feita pelo homem. Os olhos de Articuno se estreitaram. Arti, você foi conquistado pelos humanos. Será que o poder do qual Zápidos falou não era algo que ele havia descoberto sozinho, mas sim algo que lhe foi dado por humanos? Zápidos teria se submetido a um treinador? Era isso que queria dizer quando falava em ganhar força? Zápidos olhou para Articuno como se estivesse vendo através de seus pensamentos. Por um breve momento, uma imagem passou pela sua mente. O Nauki sorridente parado no rancho, cercado por Pokémon que escolheram ficar com ele por vontade própria. Zápidos balançou a cabeça. Chiu, ninguém me conquistou. Ele é uma boa pessoa. Escolhi ficar ao seu lado. Zápidos sabia que Nauki tinha muitos Pokémon poderosos no rancho, então não pôde ajudar muito. Mas estava tudo bem. Diferentemente de antes, quando precisava lutar constantemente pelo domínio, agora ele vivia pacificamente entre os outros Pokémon do rancho. Ao ouvir isso, Articuno ficou atordoado mais uma vez. Articuno nunca o tinha visto agir daquele jeito antes. Nesse momento, uma estranha curiosidade tomou conta da mente de Articuno. De repente, ele quis saber que tipo de humano poderia fazer o orgulhoso Zápidos ficar voluntariamente ao seu lado. Entretanto, antes que Articuno pudesse pressionar mais, Zápidos já havia alcançado seu objetivo. Como Articuno não estava disposto a ir, não havia sentido em ficar. Era hora de partir e encontrar Moltres. Com esse pensamento, Zápidos se virou, abriu suas poderosas asas e se preparou para decolar. Mas quando estava prestes a ascender, Articuno gritou por trás. Zápidos parou. Virando a cabeça ligeiramente, perguntou com voz calma. Chui! Ele não acreditava que os humanos os ajudariam sem motivo. Tinha que haver um custo. O que esse humano esperava deles em troca? Arti, então qual é o preço? Zápidos permaneceu em silêncio por um momento. Então, com uma expressão quase divertida, ele balançou a cabeça e respondeu simplesmente. Chirp, suas penas. Articuno. Capítulo 525, Pedra Oval. Era uma tarde tranquila no rancho Nauki, uma rara ocasião em que nenhum treinador chegou para desafiar a fazenda. Sem assuntos urgentes, Nauki aproveitou a oportunidade para organizar a bagunça que se acumulava em sua casa. Não apenas ele, mas até mesmo Koraidon e os outros ficaram ociosos. Dentro da casa, Yves Lutions e Apine brincavam de esconde-esconde, correndo pelas escadas e pisos de madeira, rindo enquanto corriam. Indeedei, que estava encarregado da limpeza, observava o Pokémon barulhento, impotente, ainda segurando um espanador em uma das mãos. Enquanto isso, Pokémon que gostavam do calor do sol, como Liafeon e Sunflora, saíram para se aquecer tranquilamente nos pastos verdejantes do rancho. A única exceção era Koraidon, que ocasionalmente entrava para importunar Nauki enquanto ele trabalhava. A luz do sol entrava pelas grandes janelas da casa da fazenda, lançando um brilho quente sobre a mesa de madeira de Nauki enquanto ele pegava uma caixa grande. Lá dentro, ele encontrou cartões postais e fotos com pegadas de patas, além de uma pequena caixa cheia de pedras e bolinhas de gude coloridas. Esses foram presentes enviados por Meu e Ted de Ursa, que estavam viajando para o exterior. Após as comemorações de Ano Novo, os dois Pokémon partiram para a região de Sinnoh. Em apenas alguns meses, eles visitaram vários locais e encontraram inúmeros Pokémon ao longo do caminho.
Como sempre, eles contaram com a ajuda de seus amigos Pokémon selvagens para enviar de volta as fotos e os tesouros que haviam coletado durante a jornada. Anteriormente, Naoki estava muito ocupado, seja procurando por Pokémon lendários como Chimpão e Ting-Lu, ou lidando com a onda de desafiadores atraídos para o rancho. Mas agora, com essas questões resolvidas e os desafiantes redirecionados para os ginásios, Naoki finalmente teve tempo de sentar e examinar cuidadosamente os tesouros que seus Pokémon haviam enviado de volta. Havia muitas fotos, a maioria delas com Pokémon nativos de Sinnoh. Naoki sorriu enquanto os folheava, reconhecendo rostos familiares. Um Piplup que antes tinha medo de água finalmente superou o medo e mergulhou novamente. Um Buizel que havia se perdido foi reencontrado com sua família graças à ajuda deles. 2 Shellos que vinham lutando contra um relacionamento à distância devido aos seus diferentes habitats, finalmente se reencontraram em todo o continente Sinnoh. Entre as fotos, uma em particular chamou a atenção de Naoki. Apresentava um enorme Pokémon tartaruga, com seu casco enorme coberto por uma vegetação exuberante. Tão vasto que uma floresta inteira em miniatura parecia prosperar em suas costas. O pobre Torterra parecia completamente exausto, com a postura curvada, sobrecarregado pelo grande número de Pokémon vivendo em suas costas. Comparado a um Torterra comum, este era enorme. Ele havia se transformado em um habitat errante, carregando vários pequenos Pokémon que fizeram seus ninhos no terreno gramado de sua concha. Alguns desses Pokémon nasceram de costas e nunca pisaram no chão em toda a vida. Naoki certa vez leu registros compilados por estudiosos Pokémon. Segundo a lenda, nos tempos antigos, alguns estudiosos teorizaram que uma tartaruga gigante jazia sob a terra, sustentando todo o mundo humano em suas costas. Olhando para a foto do sobrecarregado Torterra, Naoki riu. Eu me pergunto o que esses estudiosos diriam se vissem esse lugar. Se eles descobrissem uma verdadeira vila Pokémon florescendo nas costas de uma única criatura, provavelmente ficariam surpresos, convencidos de que teriam testemunhado a ascensão da civilização Pokémon, o mistério não resolvido do mundo. Meu e Teddiursa ajudaram os Torterra usando o rancho de Naoki como inspiração. Usando madeira, galhos e terra, eles construíram pequenas casas para o Pokémon, distribuindo o peso de forma mais uniforme nas costas dele. Com o fardo aliviado, Torterra finalmente se endireitou e pôde andar normalmente novamente. Depois disso, ele se tornou o guardião da vila Pokémon, continuando a viver em harmonia com seus pequenos habitantes. Isso é incrível, Naoki refletiu, folheando as fotos. Nesse momento, Koraidon apareceu, planejando assustar Naoki por trás. Entretanto, ao ver Naoki rindo sozinho, o curioso Koraidon se aproximou. How? Naoki sorriu e ergueu a foto. Olha essa Torterra. Ele começou a contar a Koraidon toda a história, mas Koraidon não estava particularmente interessado nos detalhes. Em vez disso, seus olhos aguçados rapidamente se voltaram para a pequena caixa de madeira ao lado de Naoki. Ele cheirou o ar curiosamente antes de inclinar a cabeça. How? Naoki ergueu a pequena caixa de madeira e a sacudiu. Isto? Estes são os tesouros que meu e Teddiursa trouxeram de volta ao longo do tempo. Ele sorriu para Koraidon, que o observava com curiosidade. Teddiursa tem a habilidade de coletar. Pokémon com essa habilidade tendem a coletar todos os tipos de coisas que encontram em suas viagens e as trazem para casa para guardar. Enquanto falava, Naoki levantou cuidadosamente a tampa. Lá dentro, uma variedade de itens raros e curiosos brilhavam sob a luz do sol da tarde. Pérolas brilhantes, garrafas de areia em forma de estrela, seladas em vidro transparente, escamas de um Milotic selvagem, brilhando com um brilho de arco-íris. Presas perdidas em batalha por Pokémon do tipo dragão. Cada item continha uma pequena história, resquícios de encontros e aventuras passados. Naoki pegou uma presa de dragão e a inspecionou atentamente. Acho que está aí a presa de um Pokémon do tipo dragão, ele refletiu, segurando-a ao lado de Koraidon. Se ele se lembrava corretamente, presa de dragão era um item que aumentava o poder dos movimentos do tipo dragão. Os olhos de Naoki brilharam de curiosidade. Koraidon, você quer tentar usá-lo? Entretanto, a expressão de Koraidon imediatamente se transformou em profundo desgosto. Ele bufou e virou a cabeça com visível desdém, claramente desinteressado em usar os dentes descartados de outro Pokémon do tipo dragão. Naoki. Bem, parece que Koraidon é meio obcecado por limpeza. Tudo bem, tudo bem. Não precisa usar se não quiser. Naoki deixou a presa do dragão de lado. De qualquer forma, não havia muita necessidade de equipamentos de combate no rancho. Quando ele estava prestes a fechar a caixa, algo no fundo chamou a atenção de Naoki. Ele enfiou a mão e tirou uma pedra perfeitamente redonda, lisa e branca, quase parecida com uma pérola ou um ovo. A princípio, ele pensou que fosse um ovo Pokémon, mas ao examiná-lo mais de perto, percebeu que era apenas uma pedra. Curioso, ele pegou seu telefone Rotom e pediu que ele escaneasse o item. Um momento depois, a tela se iluminou com a resposta. Pedra oval, uma pedra de evolução peculiar que permite que certos Pokémon evoluam, particularmente amada por Pokémon como a Pine. Se um Apine segurar este item enquanto sobe de nível, ele tem uma chance de evoluir para Chansey. Os olhos de Naoki se arregalaram de surpresa. Uma pedra oval? De repente ele percebeu que Teddiursa devia ter encontrado isso especificamente para ele. De alguma forma, sentiu que Naoki tinha uma Pine que poderia usá-lo? Este foi outro caso de sorte sobrenatural? Vida longa a Teddiursa. Naoki ficou tão feliz que deu um tapinha animado na cabeça de Koraidon antes de se levantar. Saindo do escritório, Naoki procurou por Apine e rapidamente o encontrou no segundo andar. O pequeno Pokémon rosa estava brincando de esconde-esconde com Evilutions e os outros, tentando se espremer debaixo de uma cama para ficar escondido. Quando Apine viu Naoki se aproximando, ele rapidamente colocou um dedo nos lábios como se dissesse: Apine, estou me escondendo. Entretanto, Naoki apenas sorriu e estendeu a pedra oval na palma da mão.
Apine congelou no lugar. Seus olhinhos rosas imediatamente se fixaram na pedra, brilhando de excitação. Apine. A brincadeira de esconde-esconde foi esquecida num instante. Apine saiu de debaixo da cama, correndo direto para Naoki, olhando com admiração para a pedra perfeitamente redonda. Apine. Foi lindo. Grande, redondo, liso, branco. Era exatamente o tipo de tesouro com que Apine sempre sonhou. Você gostou? Perguntou Naoki com um sorriso. Apine. Apine assentiu ansiosamente, com os olhos brilhando de pura alegria. Então, sem hesitar um momento, ele pulou e abraçou Naoki com força, envolvendo seus bracinhos em puro deleite. Se você gosta, coloque aqui. Naoki sorriu enquanto ajudava Apine a guardar a pedra oval na bolsa na frente. Se você continuar carregando, talvez em breve você evolua para uma Chansey. E então, a voz de Naoki assumiu um tom exagerado e brincalhão. Você poderá botar ovos grandes, redondos e brancos. Aconteceu. Apine congelou por um momento, seus pequenos olhos rosas se arregalando enquanto ele começava a imaginar o futuro glorioso à sua frente. Um mundo onde ovos macios e quentes enchiam a casa inteira. Um para Naoki, um para Yves Lutions, um para Alcremie, um para o Gerpon, um para Coraidon, um para Ciclizar. Eu poderia compartilhá-los com todos. A API. Só de pensar nisso Apine ficou tão feliz que soltou um longo e sonhador suspiro. Enquanto isso, do lado de fora da sala, Ivy ainda contava. Quando terminou, ele correu para dentro da sala para começar a procurar o Pokémon escondido. No momento em que entrou, seus olhos afiados imediatamente se fixaram em Apine, que ainda estava parado bem na frente de Naoki. As orelhas de Ivy se animaram. Bui! Encontrei você. Apine voltou à realidade. Ah não! Ele esqueceu completamente que estava brincando de esconde-esconde. Ele balançou a cabeça freneticamente, explicando rapidamente com uma voz inocente. Api. Isso não conta. Naoki precisava falar comigo, então eu não estava me escondendo direito. Ivy estreitou os olhos, desconfiado. Ele olhou para Apine. Depois em Naoki. Bui, realmente. Apine olhou para Naoki suplicante. Naoki riu e assentiu. Eu precisava falar com a Apine sobre algo importante. Ivy pensou seriamente sobre isso e finalmente assentiu. Bui, tudo bem então vamos contar de novo. Com isso ele se virou e saiu trotando para retomar sua busca. Apine soltou um suspiro de alívio e então correu rapidamente para encontrar um novo esconderijo. Naoki, não querendo atrapalhar as brincadeiras dos pequenos, voltou para sua mesa. Ele pegou seu telefone Rotom e digitou uma pesquisa. Método de evolução Chansey. Um momento depois, uma página carregada com informações. Chansey, o Pokémon ovo. A forma evoluída de Apine, dizem que traz sorte a quem o encontra. Chansey pode botar vários ovos por dia, que são a comida favorita de muitos Pokémon. Os ovos são tão deliciosos que até pessoas sem apetite os comem de uma só vez. No passado, a caça excessiva de ovos de Chansey levou a um declínio drástico em sua população. Naoki rolou a página para baixo, lendo mais sobre a natureza de Chansey. Apesar de seu temperamento gentil, até mesmo os Chanseys selvagens eram conhecidos por compartilhar desinteressadamente seus ovos nutritivos com Pokémon feridos. Os ovos eram tão ricos em nutrientes que ganharam o apelido. Uma mordida nisso e você não precisa de médico. No mundo culinário, os ovos Chansey eram considerados uma iguaria de alto padrão. Quanto à evolução, Apine precisava de uma pedra oval, que precisava carregar o tempo todo. Com o tempo ele absorveria a energia da pedra e se fortaleceria, eventualmente evoluindo para Chansey. Em termos de jogo, isso significava subir de nível enquanto segurava a pedra oval. Naoki refletiu por um momento. Talvez eu devesse criar uma rotina de treinamento simples para Apine. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 526, Alola 2. Mais tarde naquela noite, Naoki recuperou seu Kubifu da Árvore do Mundo, onde ele passou o dia inteiro treinando. Assim que chegaram ao rancho, Kubifu se jogou no sofá com um olhar pensativo no rosto. Ele permaneceu em silêncio, com os olhos ligeiramente semicerrados, perdido em profunda contemplação. Claramente, estava refletindo sobre o que havia aprendido no treinamento de hoje. Naoki observou Kubifu sentado em profundos pensamentos, com suas pequenas patas apoiadas na cabeça. O que você está pensando? Naoki finalmente perguntou. Kubifu hesitou, então falou sobre seu dilema. Estava começando a se perguntar se seu estilo de vida atual era relaxado demais. Em vez de gastar tanto tempo comendo, dormindo e treinando casualmente, não melhoraria mais rápido se dedicasse cada momento à prática intensa na Árvore do Mundo? Afinal, seus 2 mestres o haviam convidado para ficar ali permanentemente, para que pudessem guiá-lo em todos os momentos e ajudá-lo a se tornar mais forte. Naoki. Espere, Groudon e Kyogre convidaram Kubifu para viver na Árvore do Mundo para treinamento em tempo integral? Não era só uma desculpa para mantê-lo por perto porque eles estavam solitários? Naoki podia imaginar agora, 2 dos Pokémon mais lendários e poderosos do mundo, acostumados a eras de solidão, finalmente encontraram um Pokémon jovem de quem realmente gostavam. Claro, sendo orgulhosos demais para admitir isso abertamente, eles estavam disfarçando seus verdadeiros sentimentos oferecendo treinamento especial. Naoki suspirou e balançou a cabeça. Ainda assim, a escolha foi de Kubifu. O que você acha? Ele perguntou. Kubifu hesitou novamente. Fuku, não sei. Naoki olhou para sua expressão conflituosa e imediatamente entendeu. Então vamos lá. Ele assentiu. Kubifu piscou, um pouco surpreso pela rápida decisão de Naoki. Naoki riu baixinho. Isso era como se o Charizard de Ash tivesse ficado para trás no Vale Charicifique para treinar com outros Charizard poderosos.
Se Kubifu quisesse ficar mais forte, treinar com Groudon e Kyogre seria uma oportunidade incrível. E não era como se eles ficassem muito distantes. A árvore do mundo ficava bem ao lado do rancho, então eles ainda podiam se ver quando quisessem. Além disso, isso também poderia ajudar Kubifu a se relacionar mais estreitamente com seus mentores lendários e ganhar deles uma valiosa experiência de combate. Era uma situação vantajosa para todos. Então, na manhã seguinte, Naoki acompanhou Kubifu até a árvore do mundo, como um pai deixando o filho em um internato. De pé diante de Groudon e Kyogre, Naoki curvou-se levemente e confiou Kubifu a eles. Cuide dele, está bem? Ambos os Pokémon lendários emitiram ruídos baixos e estrondosos de concordância. Como agradecimento, Naoki entregou um presente especial, uma seleção de comidas deliciosas que ele havia preparado especialmente para eles. Groudon e Kyogre se entreolharam antes de aceitar ansiosamente a oferta. Antes de sair, Naoki se ajoelhou e deu um tapinha na cabeça de Kubifu. Treine bem enquanto estiver aqui, certo? Kubifu assentiu firmemente. Kubifu, eu vou. Ele treinaria duro e não decepcionaria as expectativas de Naoki. Naoki sorriu levemente e então se virou e deixou a árvore do mundo, deixando Kubifu nas mãos capazes de Groudon e Kyogre. Talvez na próxima vez que se encontrassem, Kubifu teria evoluído para um poderoso Urshifu. Mas por enquanto, Naoki tinha suas próprias tarefas para cuidar. 20 de março, ano 201 do calendário da Liga. Um transportador de Pokébolas foi entregue ao rancho por um técnico especial. Depois que a instalação e a depuração foram concluídas, Naoki pegou outro teletransportador usando o mundo da distorção de Giratina, viajando para a região de Alola para instalar o dispositivo em seu rancho recém-adquirido na Ilha Akala. Após finalizar os ajustes finais, Naoki ativou o transportador de Pokébolas. Do outro lado da linha, os irmãos Indeedee e do rancho principal apareceram na tela do telefone Rotom. Após uma breve conversa, eles enviaram um lote de Pokébolas. Um brilhante clarão de luz branca encheu a sala. Em um instante, Gogoat, Butterfree, Garganacl, Alcremie, Yvelutions e outros Pokémon se materializaram um após o outro, aparecendo dentro da casa da fazenda. Os Pokémon olharam curiosamente para o novo ambiente. No entanto, assim que o fizeram, notaram algo estranho. Um odor de mofo e rançoso enchia o ar. Estava claro que a casa estava vazia há algum tempo. Naoki sorriu para o grupo. Esta será nossa casa de inverno. Pode não parecer tão aconchegante quanto o nosso rancho, mas o clima aqui é quente o ano todo. Seu olhar então se voltou para Ciclizar, que tinha acabado de esticar as pernas. Ciclizar, este lugar será perfeito para você. Mesmo no inverno, você poderá correr ao ar livre sem se preocupar com o frio, ao contrário de onde você mora, onde neva. Hau! Ciclizar soltou um grito animado, abanando o rabo ansiosamente. Naoki riu baixinho. Dito isso, só vim aqui hoje para configurar o transportador e garantir que tudo esteja funcionando. Coraidon e eu voltaremos para o rancho principal mais tarde, para que todos possam retornar também. No entanto, nenhum dos Pokémon parecia ansioso para partir ainda. Em vez disso, os irmãos Yvelution deram um passo à frente, entusiasmados, abanando o rabo, e se voluntariaram para ajudar a limpar a casa. Certo, parece uma ótima ideia. Mesmo assim, Naoki fez uma anotação mental. Ele provavelmente deveria contratar alguém local para ajudar a manter o lugar enquanto eles estivessem fora. Dessa forma, quando o inverno chegasse, eles poderiam se mudar imediatamente, sem precisar limpar tudo primeiro. Mas como hoje era apenas sua segunda visita ao Rancho Alola, ele ainda não estava muito familiarizado com a área. Por enquanto, eles mesmos fariam a limpeza. Olhando ao redor, Naoki avistou um conjunto de ferramentas antigas deixadas pelo antigo dono, que havia se mudado para Kalos. Vaporeon ajudou a enxaguar o chão com a pistola de água, enquanto Naoki seguia atrás, limpando o excesso de água. Sylveon usou suas antenas em forma de fita para segurar um pano, limpando diligentemente as manchas úmidas. Enquanto isso, Flareon estava deitado no chão, usando sua temperatura corporal naturalmente alta para secar qualquer umidade restante. Observando os Pokémon trabalhando tão eficientemente, Naoki assentiu satisfeito. Certo, continue com o bom trabalho. Vou descer para enxaguar o esfregão. Eveir. Mu. Pom. O Pokémon respondeu alegremente. Deixando-os com suas tarefas, Naoki levou Coraidon para o andar de baixo, até a pia externa. Lá fora no pasto, Gogoar vagava, mastigando alegremente a grama tropical. Enquanto isso, os 5 Garganacl estavam perto de uma pilha de pedras, parecendo um pouco confusos com o novo ambiente. Antes de trazê-los para cá, Naoki fez algumas pesquisas. Ao contrário da região de Paldea, os Nacli não eram nativos de Alola. Devido aos altos custos do comércio interregional, o salgema que produziam era vendido com preços altos aqui. Da mesma forma, o leite Gogoat também era raro e valioso em Alola. No entanto, Alola tinha alternativas mais baratas, como as bananas Tropius e o leite Moomoo da Miltan, que eram muito mais acessíveis em comparação com Paldea. Com esses fatores em mente, Naoki trouxe seu Gogoat e Garganacl, na esperança de verificar os preços do mercado local para seus produtos. Assim que ele abriu a torneira para enxaguar o esfregão, uma fumaça densa saiu da janela do segundo andar, carregando o cheiro distinto de tecido queimado. Naoki congelou por um momento. Houve um incêndio? Ele jogou o esfregão de lado rapidamente e correu escada acima, com Coraidon logo atrás. Ao chegar ao corredor, ele encontrou um grupo de evoluções de Eevee amontoadas no final do corredor. O fogo já havia sido apagado, graças à pistola de água de Vaporeon, mas Flareon estava sentado no chão, com as orelhas caídas, parecendo culpado. Naoki suspirou, já sabendo exatamente o que tinha acontecido. Flareon provavelmente tentou secar o chão usando o calor do corpo, mas ao fazer isso, deve ter acidentalmente incendiado as cortinas de lã. Como a lã é altamente inflamável, ela provavelmente pegou fogo instantaneamente. Buei! Flareon olhou para Naoki com culpa estampada no rosto. Naoki suspirou, balançando a cabeça. Está tudo bem. Ninguém se machucou, certo? É só uma cortina. Não se preocupe muito com isso.
Ele sabia que Flareon não fizera aquilo de propósito. Todos os Pokémon criados em seu rancho eram bem comportados e responsáveis. Mesmo assim, Flareon decidiu não usar mais o calor do corpo para se secar. Sentindo-se desanimado, ele seguiu Naoki escada abaixo enquanto os outros Pokémon retomavam suas atividades. Ao meio-dia, Naoki preparou uma refeição simples para os Pokémon. Ele fez arroz de cocô tropical, sanduíches frescos, pofins e pokéblocos. Embora a refeição fosse simples, Naoki gostou muito. Algo naquele lugar o fez lembrar de seus primeiros dias no rancho. Sentado à mesa, ele olhou para Ciclizar e Coraidon, que estavam sentados ao seu lado. Sabe, quando comecei o rancho, as coisas eram muito diferentes. Os Pokémon voltaram sua atenção para ele, ouvindo com curiosidade. Naoki sorriu, mexendo seu arroz de cocô enquanto relembrava. Naquela época, éramos apenas nós três, eu, Ciclizar e Coraidon. Morávamos numa pequena cabana de madeira. Não havia muita coisa, apenas uma cama, uma escrivaninha e um armário. Quase não tínhamos nada em casa. Naquela época, Coraidon nos ajudou muito pescando, que vendíamos para ganhar dinheiro. Usávamos o dinheiro para comprar sementes e começar a plantar. Gal! Ciclizar assentiu entusiasmado. Para ela, aqueles dias não foram difíceis, mas sim divertidos e cheios de aventura. Ao ouvir isso, o Pokémon que mais tarde se juntou ao rancho pareceu surpreso. Eles se arrependeram de não estarem lá para vivenciar aquelas primeiras dificuldades com Naoki. Naoki riu baixinho e continuou sua história. Mais tarde, mais Pokémon começaram a chegar, Cido, Nacli, Dragonite, e até Palmi, que invadiu nossa casa uma noite. Então vieram Alcremie, Somiu e Glaceon, e a partir daí todos nós vivemos juntos. Ele sorriu calorosamente. Agora, nossa casa se tornou algo realmente especial. Enquanto ele falava, Coraidon soltou uma risada baixa enquanto as Evolutions observavam com olhos brilhantes. Se ao menos tivessem conhecido Naoki antes. Compreendendo seus pensamentos, Naoki sorriu e os tranquilizou. Não diga isso, ainda não é tarde demais. Naquele momento, toque, toque. Uma batida repentina na porta interrompeu a conversa. Todos se voltaram para a entrada curiosos. Naoki se levantou e foi até a porta da frente. Quem poderia ser neste momento? Ao abrir a porta, ele se viu cara a cara com um jovem de cabelos castanho avermelhados, um colar no pescoço, pele bronzeada, shorts vermelhos e sem camisa, revelando músculos bem definidos. Naoki piscou surpreso. Espere, isso não é Kiavi? Kiavi foi um dos companheiros de Ash durante sua jornada na região de Alola. Assim como Naoki e sua família também administravam uma fazenda. Depois que o choque inicial passou, Naoki rapidamente percebeu que o rancho de Kiavi também ficava na Ilha Kala. Não foi nenhuma surpresa que eles se encontrassem. Talvez Kiavi estivesse passando por ali e tivesse notado a fumaça saindo da chaminé da cozinha mais cedo. E de fato, Kiavi confirmou as suspeitas de Naoki com suas próximas palavras. Você é o novo dono deste rancho? Ah, cadê meus modos? Esqueci de me apresentar. Meu nome é Kiavi. Minha família administra o rancho ao lado. Ele gesticulou em direção à distância. Eu estava entregando leite Moomo quando notei fumaça saindo da sua chaminé. Pensei em passar por aqui para dizer oi. Capítulo 527. Cúpula Real. Olá, Kiavi, eu sou o Naoki. Comprei este rancho há pouco tempo. É um prazer conhecê-lo, disse Naoki com um sorriso caloroso. Kiavi assentiu com entusiasmo. De agora em diante, somos vizinhos. A Ilha Kala é um ótimo lugar para administrar um rancho. Se precisar de alguma coisa, vá até a cidade Paniola. Eles têm tudo o que você precisa. Naoki observou o garoto parado à sua frente. Kiavi parecia um pouco diferente daquele de que se lembrava. A julgar pela aparência, ele parecia um pouco mais jovem do que no anime Pokémon Sol e Lua, o que significa que ainda não era tão maduro. Talvez fosse por isso. Pensando bem, Naoki sorriu e assentiu. Entendi. Se eu precisar de alguma coisa, vou para a cidade Paniola. Uhul. Naquele momento, o olhar de Kiavi se voltou para os Pokémon no rancho. Seus olhos brilharam ao notar um Pokémon forte e robusto, com olhos firmes e pelos castanhos e espessos, um Gogoat. Então, ele avistou um grupo de Pokémon imponentes com corpos rochosos e cristalinos. Uau! Esses Pokémon não são nativos de Alola, são? Perguntou Kiavi, animado. Isso mesmo, confirmou Naoki. Este é Gogoat. Você pode encontrar alguns em Alola, mas eles não são comumente criados aqui. E os Pokémon ao lado deles são Garganacl, Pokémon do tipo Pedra da região de Paldea. Garganacl. Os olhos de Kiavi se arregalaram ligeiramente. Espere, senhor Naoki, o senhor é de Paldea? É isso mesmo, respondeu Naoki. A região de Paldea parece um lugar tão legal. Os olhos de Kiavi brilharam de entusiasmo. Você já ouviu falar de Paldea? Naoki ficou um pouco surpreso. Kiavi assentiu. A região de Paldea tem sido tendência na internet ultimamente. A famosa Academia Naranja, o fenômeno Terastal, espécies raras de Pokémon e todos os tipos de lendas urbanas fascinantes. Animado, Kiavi pegou seu telefone Rotom e mostrou a Naoki um guia de viagem Paldea que ele havia compilado. Seria incrível se eu pudesse visitar esse lugar algum dia, disse Kiavi, sonhador. Naoki olhou de relance e entendeu imediatamente. Então até Kiavi está interessado em Paldea? Parecia que o plano de recrutamento de talentos de Geeta estava funcionando bem. Até mesmo treinadores de Alola estavam sendo atraídos. Talvez se eles introduzissem eventos como concursos Pokémon, eles poderiam atrair pessoas como Dawn ou Serena no futuro. Essa foi uma sugestão que Naoki poderia passar para Geeta mais tarde. Por curiosidade, Naoki pesquisou os últimos rankings online e descobriu que Paldea era atualmente o destino turístico mais popular do mundo. Em segundo lugar ficou a região de Galar, graças às suas batalhas Dynamax e forte cultura de batalha. Depois veio Alola, que se beneficiou de seu ambiente tropical e atmosfera exótica. Regiões como Kanto e Johto, no entanto, receberam classificações mais baixas, não porque não fossem ótimas, mas porque mantinham um charme tradicional.
que alguns turistas acharam menos interessante em comparação às regiões mais novas. Dito isso, Johto continuou sendo um destino adorado por aqueles que apreciavam história e cultura. As cidades de Ekrutiak e Violeta preservaram profundas influências budistas e shintoístas. A cidade de Azalea era conhecida por sua tradição dos Slowpokes e sua conexão com tradições ancestrais. A cidade de Sianvuod abrigava lendas das artes marciais e a tranquilidade do litoral. A cidade de Blacktor perpetuou a antiga arte de domar dragões. Para aqueles que amam a estética tradicional, Johto ainda é um dos melhores lugares para visitar. Após terminar sua visita, Kiavi se preparou para partir. Antes de sair, ele se virou para Naoki. A propósito, Sr. Naoki, o senhor pretende ficar aqui permanentemente? Percebi que não tem Milton no seu rancho. Se precisar de leite fresco moomo, é só me avisar. Como sua família administrava o rancho Paniola, Kiavi frequentemente ajudava a entregar o leite moomo aos clientes. Não, ficarei aqui durante o dia por enquanto, mas talvez saia mais tarde, explicou Naoki. Depois, quando o inverno chegar, pretendo ficar aqui por um tempo. Kiavi pareceu confuso. Mas você não vai abrir um rancho aqui? Isso porque eu também tenho um rancho na região de Paldia, esclareceu Naoki. Os invernos lá podem ser muito frios, então pensei em alugar um lugar em Alola, onde eu possa levar meus Pokémon para escapar do frio e relaxar. Kiavi entendeu de repente. Ah, isso faz sentido. A propósito, Kiavi, você sabe se tem alguém por aqui que trabalhe como empregada doméstica? Não estarei aqui o tempo todo e gostaria de contratar alguém para limpar e cuidar da casa regularmente? Perguntou Naoki casualmente. Uma governanta? Kiavi piscou por um momento antes de seus olhos brilharem. Eu consigo. Naoki ficou surpreso. Kiavi explicou animadamente. Estou procurando um emprego de meio período para juntar dinheiro para minha viagem a Paldia. Faço tarefas domésticas o tempo todo, então já tenho experiência. Não precisa se preocupar se eu não conseguir dar conta. Naoki olhou para o corpo tonificado e musculoso de Kiavi. Claramente o resultado de todo o seu trabalho duro. O físico desse garoto é surreal. Mas então uma questão mais urgente surgiu na minha mente. Seria legal contratar uma criança no mundo Pokémon? Quando Naoki perguntou, Kiavi simplesmente balançou a cabeça e respondeu. Ah, não se preocupe. A Liga Pokémon ainda não foi oficialmente estabelecida em Alola, então as regras da Liga não se aplicam aqui. Naoki. Além disso, os adultos em Alola incentivam jovens como nós a trabalhar meio período em lojas e restaurantes. Continuou Kiavi. Eles acreditam que o treinamento por meio de experiências da vida real nos torna treinadores mais fortes. Ainda não convencido, Naoki pegou seu telefone Rotom e fez uma busca online. De fato, na região de Alola, era comum jovens aceitarem empregos de meio período em empresas locais. Bem, acho que está tudo bem, disse Naoki, pensando bem. Pelo menos ele já conhecia Kiavi, e o garoto tinha uma ótima personalidade. Mas vamos fazer um teste primeiro. Se você atender às minhas expectativas, eu o contratarei oficialmente. Sem problemas. Kiavi concordou entusiasmado. Tudo bem, vão para casa por enquanto, instruiu Naoki. Estarei aqui amanhã e então revisaremos o trabalho. Entendi. Kiavi ficou emocionado por ter encontrado um novo emprego de meio período. Ele pegou uma Pokébola, soltou seu Charizard e pulou em suas costas. Entretanto, quando ele estava prestes a decolar, Naoki o chamou novamente. Mais uma coisa. Kiavi se virou. Querendo aproveitar a oportunidade para esclarecer algo, Naoki perguntou. A propósito, Kiavi, você sabe como obter uma pulseira Z e cristais Z? Estou muito interessado nos movimentos Z exclusivos da região de Alola e adoraria aprender mais sobre eles. Kiavi pareceu um pouco surpreso. Isso é algum tipo de segredo da região de Alola? Naoki perguntou brincando. Kiavi balançou a cabeça imediatamente. Não, treinadores de outras regiões também podem obter pulseiras Z e cristais Z. Normalmente o Kauna da ilha e a divindade guardiã de cada ilha os concedem aos treinadores que conquistam seu reconhecimento. Além disso, os forasteiros também podem participar do grande desafio único de Alola, o desafio da ilha. Ao participar, eles têm a oportunidade de ganhar cristais Z dos Pokémon Totem que guardam os locais de teste. Ao ouvir isso, Naoki assentiu pensativamente. Ele ainda não conhecia pessoalmente nenhum Kauna da ilha, nem havia encontrado nenhuma das divindades guardiãs, Tapu Koko e seus parentes. Diante disso, sua melhor opção parecia ser aceitar o desafio da ilha. Alguém como eu teria permissão para participar do desafio da ilha? Perguntou Naoki. Claro. Kiavi hesitou por um momento, então acrescentou com uma expressão um pouco estranha. Mas para que pessoas de fora participem do desafio da ilha, elas precisam primeiro obter um certificado do desafio da ilha. Normalmente os Kauna emitem o certificado para os alolanos, mas para forasteiros é muito mais difícil obtê-lo. Naoki sentiu uma leve sensação de desconforto. Quão difícil é falar assim? Kiavi assentiu solenemente. Bem, os forasteiros têm que competir na Batalha Real no Domo de Batalha Royal. Somente o campeão do evento pode ganhar um certificado do desafio da ilha. Kiavi não pôde deixar de olhar para Naoki. Ele é apenas um fazendeiro. Talvez não esteja no mesmo nível dos treinadores profissionais que competem lá. Principalmente considerando algumas das figuras lendárias do Domo de Batalha Royal, treinadores como Máscara Real, que derrotaram inúmeros desafiantes em batalha. Naoki, que inicialmente pensou que essa seria uma tarefa incrivelmente difícil, ficou momentaneamente sem palavras. Então é assim. Entendo. Obrigado pela informação, Kiavi disse Naoki com um pequeno sorriso. Nesse momento, o telefone Rotom de Kiavi tocou. Ele atendeu a chamada, e uma garota muito parecida com ele apareceu na tela. Irmão, você ainda não voltou? Um novo cliente acabou de fazer um pedido de leite fresco moomo, disse a garota, incentivando-o a voltar para casa logo. Já entendi. Vou voltar já. Me espera em casa, mimo. O carinho pela irmã era evidente em sua voz.
Kiavi incitou Charizard a se aproximar, virando-se brevemente para acenar adeus a Naoki antes de alçar voo, partindo rapidamente do rancho. Enquanto voava, Kiavi compartilhou animadamente os detalhes de seu encontro com sua irmã. Mimo conhecia o novo dono do rancho. Mas adivinha? Ele me disse que não vai morar aqui permanentemente. Ele só planeja ficar aqui durante o inverno. Para obter uma pulseira Z, é preciso enfrentar o desafio da ilha. Para participar do desafio da ilha, primeiro é preciso obter um amuleto do desafio da ilha. E para obter um amuleto do desafio da ilha, os jogadores de fora precisam vencer o campeonato do Domo de Batalha Royal. São muitos obstáculos para superar. Naoki suspirou enquanto se recostava no sofá. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Koraidon, Eve Lutions e os outros já haviam terminado o almoço. Alguns Pokémon saíram para explorar o rancho e se familiarizar com o novo ambiente, enquanto Naoki assumiu a responsabilidade de lavar a louça. Depois que tudo estava arrumado, ele se acomodou no sofá, pegou seu telefone Rotom e começou a procurar informações sobre o Domo de Batalha Royal. O Domo de Batalha Royal, localizado na Avenida Real, na ilha de Akala, é o principal local do Batalhas Royal, um formato de batalha em que 4 treinadores competem em uma partida livre. Segundo a lenda, as 4 divindades guardiãs de Alola usaram esse formato de batalha para determinar quem entre elas era o mais forte. Uma batalha real a 4, hein? Naoki murmurou. Em uma batalha real não havia aliados, apenas competidores. O último sobrevivente vencia tudo. Era uma batalha de resistência, tática e poder absoluto. Cada treinador só podia usar um Pokémon, e a partida terminava quando 3 Pokémon fossem eliminados, deixando o último como vencedor. Com isso em mente, Naoki continuou sua pesquisa, procurando especificamente detalhes sobre como se registrar para o torneio. Enquanto ele rolava a tela, mostrou uma imagem da estrela invicta do Domo de Batalha Royal, o Máscara Real. Era um instantâneo de uma batalha recente. O Mascarado Real, usando sua máscara característica e deixando a parte superior do corpo musculoso exposta, sentou-se em um banco de descanso ao lado de seu Incineroar, aparentemente em uma conversa profunda com seu Pokémon. Naoki. Ele tinha que admitir, ver o professor Kukui daquele jeito ainda parecia surreal. Como esperado na era digital moderna, o Domo de Batalha Royal tinha seu próprio site oficial, permitindo que os treinadores se registrassem online. O processo de inscrição parecia bastante simples. Requeria apenas alguns detalhes. Nome real, gênero e idade, um código de jogador exclusivo para inscrição na competição. É bem fácil, Naoki refletiu enquanto rapidamente inseria seus dados. Entretanto, quando chegou ao campo código do jogador, ele hesitou. Qual deve ser meu codinome desta vez? Máscara de Ciclizar? Arauto do Dragão? Ou talvez, Rei Dourado? Mas tudo isso parecia um pouco óbvio demais. Por outro lado, Alola é relativamente isolada do resto do mundo. Mesmo que ele se autodenominasse Rei Dourado, ninguém aqui associaria isso imediatamente a Koraidon, certo? Afinal, o professor Sada ainda não havia anunciado oficialmente Koraidon ao público. Nesse caso, esse nome deve funcionar. Rei Dourado. O Rei Dourado Real. Com isso resolvido, chegou a próxima grande decisão. Escolher com qual Pokémon batalhar. Koraidon? Dragonite? Palmote? Gogoat? Ou Gerpon? Espere. Todos eles eram muito reconhecíveis. Se alguém na plateia tirasse uma foto e a publicasse online, sua verdadeira identidade seria exposta imediatamente. Para evitar isso, Naoki decidiu não usar nenhum Pokémon de seu rancho. Mas isso deixou com pouquíssimas opções viáveis. Talvez ele pudesse usar os Pokémon da Árvore do Mundo? Além de Pokémon lendários como Mewtwo e Rayquaza, também havia outros como Arboliva, Jirachi e outros Dragonites, todos os quais residiam na Árvore do Mundo. A Arboliva pode não parecer grande coisa, mas Naoki sabia que não era bem assim. Ele cresceu comendo a mesma comida premium que Gogoat, fossem bolinhos do tipo grama, bolos de ervas ou os lendários doces da Árvore do Mundo. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu pedir a Mewtwo para verificar se a Arboliva estava disponível. Ele imediatamente marcou Mel no grupo de bate-papo de Pokémon lendários. Rei Dourado, @Mewtwo. Você pode perguntar à Arboliva o que ela está fazendo? A resposta de Mewtwo foi quase instantânea. Mewtwo, claro, me dê um momento. Enquanto esperávamos, outros Pokémon lendários começaram a intervir. Afinal, Naoki raramente pedia ajuda. Agora que ele pedia, Giratina e Rayquaza estavam curiosos. Giratina foi a primeira a perguntar. Giratina, precisa de ajuda com alguma coisa? Naoki explicou a situação brevemente. Rei Dourado, preciso de um Pokémon forte mas incomum para lutar, algo que não revele minha identidade. Não pode ser um Pokémon do meu rancho ou um que fique comigo o tempo todo. Senão, as pessoas podem descobrir quem eu realmente sou. No momento em que ele terminou de digitar, o bate-papo explodiu de excitação. Giratina, que há muito sonhava em se tornar uma sensação viral na internet, foi a primeira a se voluntariar. E Giratina, deixe-me fazer isso. Fazendeiro, acho que não me qualifico. Rayquaza, posso ajudar se precisar de mim. Isso mesmo. A Árvore do Mundo sempre foi boa conosco. Devemos retribuir essa gentileza. Se necessário, posso até enviar meus próprios guardiões para ajudar você. Kyogre, acabei de treinar meu amado discípulo nos caminhos do oceano. Se precisar de mim, é só dizer. Mewtwo, eu também posso ajudar. Enquanto isso, Groudon permaneceu em silêncio, provavelmente focado demais em orientar seu aprendiz para se envolver na conversa. Naoki. Ele estava apenas tentando entrar em uma batalha real, não começar uma guerra total de Pokémon lendários em Alola. Se todos esses poderosos aparecessem no Domo de Batalha Royal, os moradores locais poderiam pensar que Alola estava sendo invadida por um exército de lendários tentando dominar sua região não federada. Capítulo 528, Moltres.
Naoki rapidamente percebeu que não havia necessidade de pensar muito sobre essa decisão. Esqueça Roa por enquanto. Se Rayquaza, Groudon ou Kyogre aparecessem no domo real, toda a região de Alola seria mergulhada no caos. E se Giratina ou Calyrex, dois Pokémon lendários conhecidos por sua presença online, entrassem no campo de batalha, a notícia se espalharia como fogo pela internet. Quanto ao Mewtwo, no momento em que aparecesse, a equipe Rocket iria atrás dele imediatamente. Após cuidadosa consideração, Naoki educadamente recusou as ofertas. Giratina pareceu particularmente decepcionado, lamentando a oportunidade perdida de aumentar sua base de fãs. Os outros Pokémon lendários não se opuseram, mas Roa fez outra sugestão. Roa, se precisar de ajuda, posso enviar meus guardiões. Naoki levantou uma sobrancelha. Rei Dourado, você quer dizer Entei, Suicune e Raikou? Roa, isso mesmo. Eles são meus mensageiros neste mundo. Eles completaram muitas missões importantes para mim e são Pokémon incrivelmente confiáveis. Rei Dourado, onde eles estão agora? Roa, na região de Johto. Naoki, isso é, longe demais. Por mais que adorasse conhecer Entei, Suicune e Raikou, Johto está a um mundo de distância de Alola. E além disso, eles não poderiam cruzar o oceano só para ajudá-lo a entrar em um torneio. Sem mencionar que eles mal se conheciam. Depois de pensar um pouco, Naoki respondeu. Rei Dourado, talvez na próxima. Não temos tempo suficiente para trazê-los aqui. Roa, entendido. Mas no futuro, se precisar deles, eu os chamarei para te encontrar. Me encontrar? Aos olhos de Roa, Naoki já havia cumprido os requisitos para se tornar o herói do arco-íris. Um dia, Entei e os outros viriam vê-lo pessoalmente. Naquele momento, Mewtwo encontrou com sucesso Arboliva na guilda Pokémon, onde ela estava ocupada organizando suprimentos. Ele iniciou uma chamada de vídeo com Naoki através do telefone Rotom. Assim que a ligação foi completada, Naoki foi direto ao ponto. Arboliva, você tem tempo? Preciso da sua ajuda. Oliva, Arboliva respondeu alegremente, inclinando a cabeça. Naoki sorriu. Tenho algumas batalhas em Alola e preciso de um Pokémon forte para lutar. Arboliva assentiu entusiasticamente, concordando na hora. Ótimo. Vou te buscar hoje à noite. Oliva. Satisfeito, Naoki anotou o nome de Arboliva, mas ainda precisava de mais 2 Pokémon para completar seu time. Ele rapidamente examinou a lista de Pokémon à sua disposição. Depois de alguns momentos, uma figura robusta empunhando um alho poró surgiu em sua mente. Farfetch'd. Isso pode funcionar. Farfetch'd era perfeito para o formato Battle Royale do domo de Batalha Royal. Agora só faltava preencher mais uma vaga. Enquanto Naoki pensava, Alcremie de repente apareceu do lado de fora. Ao ver Naoki imerso em pensamentos, ele pulou no sofá ao lado dele. Alcre, perguntou, inclinando a cabeça. Naoki olhou para o Pokémon, divertido. Estou me preparando para um torneio, mas ainda preciso de mais um Pokémon. Não sei quem escolher. Ao ouvir isso, os olhos de Alcremie brilharam. Ele se endireitou e levantou seus bracinhos animadamente. Alcre, me escolha. Naoki piscou surpreso quando viu Alcremie dar um passo à frente. Você quer participar? Alcre. Os olhos de Alcremie ardiam de determinação, assim como Kubifu quando ele partiu em sua jornada de treinamento. Ele não era mais o pequeno Pokémon fraco que já foi, ele havia ficado mais forte. Essa foi uma reviravolta inesperada. Deixar Alcremie entrar em uma batalha real? O problema era que a estratégia de batalha de Alcremie dependia inteiramente da sorte. Se o metrônomo não fizesse um bom movimento, ele provavelmente seria nocauteado primeiro em uma briga de 4. Percebendo a hesitação de Naoki, Alcremie estufou as bochechas, parecendo absolutamente ofendido por ele duvidar de suas habilidades. Alcremie. Ele se virou bufando de raiva. Tudo bem. Eu nunca disse que você não poderia participar. Naoki rapidamente o tranquilizou. Honestamente, não foi grande coisa deixar Alcremie se juntar a nós. Afinal, ele ainda tinha Farfetch'd e Arboliva para contar. E se as coisas realmente piorassem, ele sempre poderia invocar os lendários Pokémon na árvore do mundo. Tudo bem então, contarei com você quando chegar a hora, Alcremie. Alcremie. Ao ouvir isso, Alcremie se virou instantaneamente, com os olhos arregalados de excitação. Claro que estou falando sério. Naoki assentiu. Agora Alcremie estava radiante de felicidade. Brei. Ele girou de alegria, seu corpo cremoso brilhando suavemente enquanto se preparava para a batalha. Isso definitivamente ajudaria Naoki a vencer. Naoki soltou um suspiro de alívio. E com isso, sua equipe para a batalha real estava definida. Verifiquei as horas e já eram 14 horas. O rancho havia sido limpo e era hora de eles retornarem para a região de Paldea. Mas antes disso, Naoki tinha mais uma parada a fazer. Chegada ao domo de Batalha Royal. Uma hora depois, Naoki estava caminhando pela Avenida Real, a movimentada rua no coração da ilha de Akala. A rua se estendia ao redor do famoso domo de Batalha Royal, ladeado por diversas lojas e instalações em ambos os lados. Havia centros Pokémon, lojas malazadas, supermercados, fãs-clubes Pokémon e até um parque cheio de flores rosas. Os treinadores percorriam a avenida em grupos, conversando animadamente sobre as próximas batalhas. Entre eles estavam turistas, moradores locais e espectadores que tinham vindo assistir às famosas batalhas reais. O ar estava cheio de risadas, gritos de Pokémon e o zumbido de conversas animadas. Aquele estádio à frente deve ser o domo de Batalha Royal, murmurou Naoki enquanto parava para apreciar a vista. É realmente espetacular. A entrada do domo de Batalha Royal apresentava enormes portas automáticas vermelhas e brancas em formato de Pokébola. Assim que alguém se aproximava, as portas deslizavam e se abriam automaticamente, convidando-os a entrar. Ao passar, Naoki entrou no saguão, um grande salão projetado para receber desafiantes e lidar com as inscrições. Grandes telas eletrônicas adornavam as paredes, exibindo faixas e imagens de competidores famosos.
Entre eles, Naoki avistou uma figura mascarada familiar, o mascarado real, ou como a maioria dos alolanos ainda não sabia, o próprio professor Kukui. Naquele momento, uma simpática recepcionista se aproximou dele com um sorriso acolhedor. Olá, senhor. Como posso ajudá-lo hoje? Naoki desviou o olhar da imagem do professor Kukui e voltou-se para a recepcionista. Olá, eu me inscrevi para a Batalha Real Online mais cedo e gostaria de saber mais sobre as regras da batalha hoje. Entendo. A recepcionista assentiu com um sorriso. Por favor, venha por aqui que eu lhe explico tudo. Obrigado pela ajuda, respondeu Naoki enquanto a seguia até a recepção. Depois de verificar sua identidade no computador, a recepcionista se apresentou. Bem-vindo, senhor Naoki. Meu nome é Vivian, e vou lhe explicar as regras da batalha real. Naoki ouviu atentamente enquanto Vivian começava sua explicação. Ao contrário das instalações de batalha tradicionais de outras regiões, a batalha real usa um sistema de classificação baseado em pontos. Você ganha pontos a cada vitória e ao acumular 10 pontos, avança para o próximo nível. Atualmente existem 4 níveis: geral, super, avançado e mestre. Os pontos necessários para progredir aumentam conforme você sobe de nível. Nosso cronograma de competições não é fixo. Se você quiser participar, precisa se registrar com antecedência. Assim que encontrar um oponente, avisaremos o horário e o local da sua partida. Como está a sua primeira vez participando, você começará no nível geral. Naoki assentiu, percebendo que o sistema de classificação lembrava ligas profissionais de boxe. Aqui, deixe-me mostrar sua classificação atual. Vivian enviou um link da web através do seu telefone Rotom. Naoki clicou no link, fez login e seu perfil de batalha apareceu na tela. É código do treinador. Rei Dourado? Posto General. Pontos, 0, ganhe 10 pontos para avançar para o nível super. Classificação, 250. Naoki olhou para o ranking. Do 150º lugar, esse número parecia um insulto. Ele examinou as regras e prêmios e descobriu que as recompensas da batalha real eram surpreendentemente generosas. No nível geral, cada vitória rendeu um pequeno prêmio em dinheiro, cerca de 2.000 a 3.000 Pokédólares. No nível super, as recompensas saltaram para a faixa de 5 dígitos. E no nível mestre, centenas de milhares de Pokédólares por partida. Sem mencionar lutadores famosos como Máscara Real, cujas batalhas eram ainda mais valorizadas. Naoki assobiou baixinho. Como esperado, as batalhas Pokémon ainda eram a maior indústria do mundo. Seus olhos então se fixaram em um detalhe específico. O treinador número 1 no ranking não foi outro senão o Máscara Real. Derrotá-lo lhe renderia uma recompensa de prestígio, um certificado do desafio da ilha. Este certificado era a chave para que os forasteiros participassem do desafio da ilha de Alola, onde poderiam ganhar cristais Z, pulseiras Z e outros tesouros valiosos raros. Os olhos de Naoki ardiam de determinação. Me inscreva, ele disse firmemente. Vivian sorriu diante do entusiasmo dele e começou a processar seu pedido. Depois de alguns momentos, ela olhou para cima. Sua luta foi marcada. Sua primeira batalha acontecerá no Domo de Batalha Royal amanhã, às 10 horas. Por favor, chegue na hora. Às 4 horas da tarde, Naoki retornou ao rancho. Sua primeira parada foi na Árvore do Mundo, onde ele pegou Arboliva. Depois, ele foi encontrar Farfetch'd. No momento em que Farfetch soube que Naoki precisava de sua ajuda, ele agarrou sua espada de alho poró, assumiu uma posição de luta e o encarou com determinação. Naoki. Se o professor Carvalho visse Farfetch'd assim, ele provavelmente pensaria que era uma variante regional. Naoki riu baixinho. Tudo bem, tudo depende do seu desempenho amanhã. Farfetch'd, Oliva, Alcre. Os 3 Pokémon em Arboliva, Alcremie e Farfetch'd, responderam em uníssono, cheios de confiança. Perto dali, Dragonite, Ciclizar e Palmote assistiam com inveja. Eles também queriam se juntar à batalha. Naoki sorriu e os tranquilizou. Não se preocupem, posso precisar da ajuda de vocês mais tarde. Afinal, ele não tinha ideia de que tipo de oponentes enfrentaria nas patentes mais altas da batalha real. Se todos os desafiantes no nível mestre fossem treinadores de nível campeão, Alcremie, Arboliva e Farfetch'd teriam dificuldades para acompanhar. Mas não adiantava pensar demais agora. Um passo de cada vez. Região de Canto, Planalto Índigo. 2 gritos distintos de pássaros cortaram o céu, fazendo com que todos os treinadores na Estrada da Vitória olhassem para cima em choque. No instante seguinte, 2 figuras majestosas, uma amarela e uma azul, voaram através das nuvens. Um treinador engasgou. De jeito nenhum, esses Pokémon são. Outros os reconheceram rapidamente. Esses são Zapdos e Articuno. Por que eles estão voando sobre o Planalto Índigo? Não sei, mas esta pode ser a nossa chance. Se o seguirmos, podemos ter a oportunidade de capturar um Pokémon lendário. Os treinadores da Liga Canto entraram em ação, perseguindo os pássaros lendários. Bem acima, Zapdos e Articuno voavam em velocidades vertiginosas, com os olhos fixos em um destino. O objetivo deles, encontrar o lendário Moltres que dizem que reside nas montanhas vulcânicas além do Planalto Índigo. A eletricidade crepitava no céu enquanto Zapdos avançava, movendo-se com uma potência sem precedentes. Por onde passava, nuvens de tempestade se agitavam, lançando raios e enviando ecos estrondosos por toda a terra. Atrás, Articuno observava incrédulo. A força demonstrada por Zapdos estava além de tudo que Articuno já tinha visto. Um pensamento arrepiante surgiu na mente de Articuno. O que aconteceu com Zapdos? De onde ele ganhou tanto poder? Foi por causa daquele humano, aquele de quem Zapdos havia falado? O preço de se tornar mais forte era sacrificar as próprias penas. Para Articuno, isso não era grande coisa. Ele não tinha apego à própria plumagem, as penas sempre voltavam a crescer. O que realmente o intrigou foi algo completamente diferente.
o que Zapdos havia vivenciado. Assim, Articuno deixou as ilhas e escolheu seguir Zapdos até a chamada Árvore Sagrada da qual ele havia falado. Nesse momento, uma presença familiar surgiu no céu à frente. Os pensamentos de Articuno voltaram à realidade. Ele olhou para cima, Zapdos fez o mesmo, e os dois avistaram uma magnífica figura aviária cruzando os céus. Um Pokémon pássaro envolto em penas vermelhas brilhantes, seu bico afiado e aerodinâmico cortando o vento. Sua crista flamejante se arrastando atrás como a cauda de um cometa. Todo seu corpo estava envolto em chamas, deixando um rastro de brasa cintilante por onde voava. As chamas vermelhas e bruxuleantes dançando em suas asas eram inspiradoras, mas assustadoramente belas. Era Moltres. Assim como eles podiam sentir a presença de Moltres, Moltres também os havia detectado muito antes e agora estava ali para enfrentá-los de frente. Oh! O Pokémon flamejante estreitou seus olhos penetrantes, examinando cuidadosamente os dois pássaros lendários que se aproximavam. Lá embaixo, no Planalto Índigo, um grupo de treinadores montados em seus Pokémon do tipo voador finalmente os alcançou. Eles ficaram em choque absoluto, com os olhares fixos no céu. Não apenas Zapdos e Articuno estavam ali, mas Moltres também havia aparecido. Capítulo 529. Copa Infantil. Na manhã seguinte, após terminar suas tarefas matinais no rancho, Naoki partiu para Alola, montado em Coraidon. Quando ele chegou, Kiawe já estava esperando no rancho, em posição de sentido como um funcionário zeloso. Assim que avistou Naoki, endireitou-se e acenou com entusiasmo. Bom dia, senhor Naoki. Bom dia, Kiawe cumprimentou Naoki enquanto desmontava de Coraidon. Então foi direto ao ponto. Vamos rever o trabalho que preciso que você faça. Ele explicou. Como só fico aqui durante o inverno, a casa precisa de manutenção regular, limpeza, arejamento dos móveis e prevenção de mofo. Você não precisa fazer isso todos os dias, basta vir uma vez por semana. Fora isso, não há nada muito exigente. Se você conseguir, transferirei seu salário mensalmente pelo telefone Rotom. Kiawe assentiu imediatamente com o rosto cheio de entusiasmo. Sem problemas. É fácil. Naoki riu baixinho. Tudo bem, então se familiarize com o lugar. Tenho outra coisa para resolver, entro em contato com você mais tarde. Estava quase na hora da sua primeira partida no domo de Batalha Royal. Ok. Kiawe respondeu ansiosamente. Naoki assentiu, saiu do rancho e foi em direção ao domo de Batalha Royal. Ao chegar, Naoki fez o check-in oficialmente para a Batalha Real. Como parte do processo de registro, ele recebeu um disfarce básico, uma máscara de batalha padrão e um conjunto de trajes de batalha reais para ajudar a manter sua identidade oculta. Depois de trocar de roupa, ele deixou Coraidon nos bastidores e seguiu pelo túnel que levava à arena de batalha principal. No momento em que pisou no campo de batalha quadrado, Naoki imediatamente notou algo. Não havia muitos espectadores. Algumas figuras dispersas estavam sentadas nas arquibancadas, conversando casualmente e aparentemente assistindo apenas por diversão e não com qualquer interesse sério. Naoki piscou. Será que essa partida era de nível muito baixo? Ignorando o pensamento, ele voltou sua atenção para os outros 3 túneis onde seus oponentes estavam chegando. No momento em que saíram, ele entendeu por que havia tão poucos espectadores. E aí, mano? Eu sou o Jake. Você é novo, né? Não pense que vou pegar leve com você. Eu sou o Yuki. Só porque sou jovem não significa que eu seja fraca. Vou mostrar o quão fortes meus Pokémon são. A terceira oponente, uma garotinha vestida com um uniforme de jardim de infância, bateu o pé e gritou animadamente. Uff! Yurina não vai perder. Mesmo eu ainda estando no jardim de infância, treinei um Pokémon muito forte. Ela levantou uma Pokébola e orgulhosamente lançou uma Clefa. Clefa, vamos mostrar a eles nosso poder. Naoki. Agora ele entendeu. Havia poucos espectadores porque era basicamente um torneio para crianças. Ele foi jogado na Copa Infantil. Felizmente ele não trouxe Giratina ou Rayquaza. Naoki avaliou seus 3 oponentes. Em frente a ele estavam 3 jovens treinadores, cada um ansioso para provar suas habilidades na batalha real. O garoto de bermuda, Jake, havia enviado um Rattata, mas não qualquer Rattata. Era a forma de Alola, com seu corpo de pelo escuro e olhos vermelhos penetrantes exalando uma confiança travessa. Yuki, uma garota com um sorriso confiante, escolheu Beltifle, seus olhos compostos azul água brilhando e suas asas elegantemente padronizadas se abrindo majestosamente. A aluna do jardim de infância Yurina enviou Clefa, um Pokémon que parecia tão pequeno e inocente que parecia completamente deslocado em uma batalha séria. Nenhum deles fez qualquer esforço para esconder suas identidades. Em vez disso, depois de soltar seus Pokémon, eles imediatamente voltaram seus olhos para o único adulto na partida. Irmão mais velho, é a sua vez. Yuki gritou, enrolando uma mecha de cabelo. Naoki, esta é realmente a Copa Infantil. Bem, espero que quando ele avançar para a próxima fase, seus oponentes sejam treinadores de verdade. É melhor acabar logo com isso. Com esse pensamento, Naoki parou de hesitar e sacou uma Pokébola. Um flash de luz branca iluminou o campo, revelando um Farfetch'd, mas não qualquer Farfetch'd. Seus olhos afiados e focados, a sobrancelha ousada em formato de V, e o alho poró imponente lhe davam uma aura inconfundível de força. A arena ficou em silêncio por um momento enquanto todos os olhos se voltaram para o Pokémon Pato. Isso é rebuscado? O comentarista e árbitro Roger chegou bem na hora com a voz cheia de surpresa. Seu alho poró é enorme. Os poucos espectadores espalhados pelas arquibancadas olharam para o campo de batalha. No momento em que viram o enorme alho poró da Farfetch'd, o mesmo pensamento surgiu em todas as suas mentes. Isso é realmente grande. Os 4 treinadores ficaram em seus cantos designados enquanto Roger, agora acomodado como árbitro, levantou seu microfone. Antes que a batalha pudesse começar, ele precisava apresentar os competidores ao público. Ele olhou para o telefone Rotom em sua mão e começou. Primeiro,
Parado no portão Charizard, é o garoto curto, Jake. Ele e seu fiel Alola Rattata nos emocionaram com muitas batalhas emocionantes. Jake, sob os holofotes, acenou entusiasticamente para o público. A seguir, no portão Dragonair, temos Yuki. Sua Bealtifre é mestre em movimentos baseados em pó e já conseguiu uma sequência incrível de 3 nocautes. Yuki mandou 3 beijos para o público. E agora, no portão Tiranitar, está nossa adorável desafiante, Yurina. Apesar da pouca idade, ela e Cleffa já participaram de 5 batalhas reais. Todo mundo, torçam pela Yurina, a aluna do Jardim de Infância Rio, fazendo uma pose fofa. Naoki. E finalmente nosso último concorrente. Os holofotes se voltaram para Naoki, iluminando sua figura mascarada. Entrando pelo portão Garchomp temos o Rei Dourado. Roger fez uma pausa e acrescentou com leve surpresa. Ah, parece que está aí a primeira partida do Rei Dourado. Imagino que tipo de performance ele e seu Farfetch'd nos trarão. Vamos descobrir. Naoki assentiu calmamente e então voltou seu foco para Farfetch'd. Certo. Sem mais delongas, que comece a batalha real. Jin. No momento em que a batalha começou, Yuki não perdeu tempo. Diferentemente dos outros, ela corajosamente decidiu enfrentar os 3 oponentes de uma só vez. Bealtifre. Use rajada para espalhar esporos atordoantes por todo o campo. Com o bater de suas asas graciosas, Bealtifre gerou um redemoinho, enviando uma nuvem de poeira prateada e brilhante em espiral pelo ar. Uma camada de esporos atordoantes pairava sobre o campo de batalha, ameaçando paralisar qualquer um que fosse pego em seu rastro. Naoki arqueou uma sobrancelha. Ela realmente acabou de pintar um alvo enorme para si mesma. O garoto baixinho Jake e a aluna do Jardim de Infância Yurina tomaram uma decisão rápida, unir forças e derrotar Bealtifre primeiro. Rattata, prenda a respiração e use o ataque rápido. Cleffa, use beijo doce. No momento em que as ordens foram dadas, Rattata disparou para frente como um raio de luz branca, serpenteando sem esforço pela nuvem de poeira paralisante. Lançou-se no ar, atingindo Bealtifre com força total. Ao mesmo tempo, Cleffa, flutuando logo atrás, formou um coração rosa brilhante que pulsava com energia do tipo fada antes de enviá-lo direto para Bealtifre. Um ataque combinado. Quanto a Naoki e Farfetch'd, eles simplesmente ficaram ali observando, sem se incomodar. Onde está o Rei Dourado? Roger, o comentarista entusiasmado, manteve sua narração rápida. Bealtifre está sob ataque pesado. Rattata acerta um ataque rápido, e o beijo doce de Cleffa acerta. Bealtifre está perdendo força. Mas espere, cadê o Rei Dourado? O que ele está fazendo? Assim que Roger voltou sua atenção para Naoki, ele notou algo. Naoki e seu Farfetch'd ainda estavam lá observando. Quando Roger estava prestes a comentar, Farfetch se moveu. A mudança foi quase imperceptível no início. Uma leve inclinação para frente, músculos das pernas tensos, asas se ajustando levemente. Então, num instante, Farfetch desapareceu do seu lugar. Um clarão de luz branca atravessou o campo de batalha. Antes que alguém pudesse reagir, sua lâmina de alho poró já havia cortado o espaço entre Bealtifre, Rattata e Cleffa. 3 golpes diretos, rápidos e precisos. Seguiu-se um momento de silêncio. Então, baque. Todos os 3 Pokémon caíram no chão. A batalha terminou antes mesmo que eles percebessem o que os atingiu. Farfetch'd virou as costas para o Pokémon caído, adotando uma pose tranquila e natural enquanto seu alho poró descansava confiantemente em seu ombro. Triplo nocaute. Din. A partida terminou oficialmente. Todos os 3 jovens treinadores ficaram paralisados, com os olhos arregalados de choque. O quê? Roger? Ele tinha acabado de começar a comentar e já tinha acabado. Para ser justo, esse tipo de batalha unilateral não era incomum no nível geral. Mas vê-la acontecer tão rápido era algo completamente diferente. Não demorou muito para que Rei Dourado saísse do nível geral e avançasse para o Super Rank. Nessa fase, a competição seria diferente. Treinadores mais experientes, desafios mais difíceis, apostas mais altas. Até onde esse recém-chegado mascarado poderia ir? Classificações atualizadas. A código do jogador, Rei Dourado. Posto, geral. Pontos, 3, 10 necessários para promoção ao Super Rank. Classificação, 153. 3 pontos de uma só vez, murmurou Naoki, olhando para sua pontuação atualizada. Isso significa que os pontos foram concedidos com base no número de oponentes derrotados? Isso explicaria porque ele avançou tão rápido. Seus olhos se voltaram para o ranking. 153º lugar. Ainda longe do topo, mas considerando que ele tinha acabado de entrar na competição, foi um começo sólido. Com esse sistema, se ele vencesse mais 3 batalhas, ele alcançaria o Super Rank. Naoki deu um sorriso irônico. Então vamos continuar avançando. Sem perder tempo, ele deu meia volta, voltou para a recepção e enviou sua inscrição para a próxima batalha. Capítulo 530. Alcremie sobe ao palco. Às 17 horas, o sino da batalha final ecoou pelo domo de batalha royal. Os pontos de Naoki finalmente chegaram a 12, superando o requisito para avançar para o Super Rank. Parabéns, senhor Rei Dourado. Vivian, a recepcionista do domo de batalha royal, o recebeu com um sorriso brilhante. Você acumulou 12 pontos, o que o qualifica para a partida de promoção. Se vencer, entrará oficialmente no Super Rank. Ela então se inclinou levemente, seu tom se tornando um pouco mais sério, porém encorajador. Mas cuidado, ela alertou. Os treinadores nas rodadas de promoção têm muito mais experiência em combate, e essas lutas atraem muito mais espectadores. Se você se apresentar bem, poderá até ganhar alguns fãs. Ela acrescentou brincando. Naoki não estava particularmente interessado em se tornar um jogador estrela, mas mesmo assim olhou seu perfil por curiosidade. A código do jogador, Rei Dourado? Nível, geral.
Pontos 12. Partida de promoção necessária para Super Rank. Classificação 1. Um aceno satisfeito. Primeiro lugar. Naoki então perguntou: quando será a luta de promoção? Está marcado para amanhã às 10 da manhã, Vivian informou. Isso significava que não haveria mais batalhas por hoje. Depois de verificar o cronograma, Naoki deixou o domo de batalha royal e retornou ao seu rancho em Alola. Quando Naoki chegou, Kiavi já havia terminado suas tarefas e retornado para casa. O rancho estava impecável, seu ambiente fresco e convidativo, um sinal de que Kiavi havia feito um ótimo trabalho. Naoki, sentindo-se satisfeito, rapidamente enviou uma mensagem pelo seu telefone Rotom, confirmando a oferta de emprego de Kiavi e informando que ele seria compensado adequadamente. Kiavi ficou muito feliz. Ótimo! Com isso, finalmente posso começar a economizar para minha viagem a Paldia. Ele também pensou em usar parte de seus ganhos para comprar presentes para sua irmãzinha. Enquanto isso, Naoki montou em Koraidon e viajou pelo mundo reverso de Giratina para retornar para casa. Indeedei já havia preparado o jantar para Naoki e seus Pokémon no rancho. Enquanto comiam, Naoki iniciou uma chamada de vídeo com Iono, conversando sobre seu dia no domo de batalha royal. As batalhas reais em Alola parecem estranhas. Naoki suspirou, cutucando a comida. Entendeu o que eu quis dizer? Passei o dia inteiro lutando contra treinadores novatos. A maioria deles tinha menos de 10 anos. Parecia que eu estava intimidando eles. Ao lado dele, Farfetch'd assentiu em concordância, segurando seu enorme alho poró como um guerreiro orgulhoso. Quack! Os oponentes eram muito fracos. Do outro lado da ligação, Iono riu. Batalhas Pokémon não dependem da idade, sabia? Disse ela. Já enfrentei muitos treinadores novatos. No começo me senti mal por esmagá-los, mas depois eles voltaram mais fortes e me venceram. Naoki pensou sobre isso e assentiu lentamente. Isso faz sentido, ele admitiu. Se fosse ele perder para um treinador com um Pokémon lendário como iniciante o motivaria a treinar mais. Ele provavelmente até faria de derrotar aquele treinador seu objetivo a longo prazo. Naquele momento, Alcremie, que estava saboreando a sobremesa à mesa, de repente colocou suas mãozinhas na cintura e bufou. Alcremie, por que não pude lutar hoje? Naoki. Ao ouvir isso, Iono riu baixinho. Ah não, Alcremie parece super bravo, ela provocou. O pequeno Pokémon Creme assentiu furiosamente, inflando suas bochechas como Mochi. Alcremie, é isso mesmo, estou furioso. Naoki suspirou impotente. Tudo bem, tudo bem. Prometo que você lutará amanhã, ok? Agora que Naoki havia entendido completamente as regras da batalha real, ele sabia que perder uma ou duas lutas não seria grande coisa, na pior das hipóteses. Ele só perderia alguns pontos. E com a sorte incrível de Alcremie, quem pode dizer que ela não conseguiria uma vitória surpreendente? Ao ouvir isso, Alcremie abriu um olho e olhou para Naoki. Alcremie, você está falando sério? Naoki assentiu. Claro, a batalha de amanhã depende de você. Alcremie estufou o peito e colocou as mãozinhas nos quadris. Alcremie, deixe comigo. Enquanto isso, no bate-papo Pokémon lendário. Assim que Naoki foi se deitar para dormir, uma mensagem de Giratina apareceu no grupo de bate-papo dos Pokémon lendários. Giratina, tem certeza de que não precisa da minha ajuda? Groudon, que chegou atrasado à conversa, finalmente terminou de ler os registros do bate-papo anterior e decidiu participar também. Groudon, perdi isso. Eu também posso ajudar. Naoki, Rei Dourado, não precisa, sério. Mas Giratina não estava convencido. E Giratina, não descarte tão rápido. Eu assisti a todas as suas lutas e sei como isso funciona. Seus oponentes têm sido fracos até agora. Mas e se você encontrar um verdadeiro monstro? Naoki piscou. Rei Dourado, espera. Você assistiu minhas batalhas? Giratina, claro. As partidas são transmitidas online. Pedi ao Rotom para encontrá-las para mim. Mas falando sério, aqueles humanos eram muito fracos. Ainda bem que não me incomodei. Emoticon de desdém. Naoki. Naquele momento, os outros Pokémon lendários no chat ficaram curiosos. As batalhas do herói do arco-íris que eu escolhi? Vale a pena assistir. Mewtwo, Naoki treinou Koraidon para se tornar um Pokémon tão forte. Como humano, suas habilidades devem valer a pena serem observadas. Por fim, Giratina entusiasticamente colocou um link no chat do grupo. Giratina, aqui está a transmissão da partida. Se eu tiver a chance de lutar contra um dos melhores treinadores, eu mesmo derrotarei. Naoki não é bobo. Visto que Giratina o mencionou tantas vezes, é óbvio que ele tem alguma intenção de conseguir algo através da luta. Naoki estreitou os olhos. Rei Dourado, o que exatamente você está tentando fazer? Giratina, só estou ajudando, só isso. Naoki não acreditou. Mas quando não conseguiu mais informações de Giratina, ele decidiu deixar isso de lado por enquanto. Rei Dourado, vou dormir. Amanhã tem partida importante. Giratina, tem que haver outro jeito. Nas profundezas do mundo distorcido, os olhos vermelho-sangue de Giratina brilhavam com determinação. Já que Naoki se recusa a me visitar, vou forçar a entrada. Antes que ele possa enviar um Pokémon, eu mesmo aparecerei. Aí, será tarde demais para ele me impedir. Giratina deu um sorriso irônico. Ele já tinha se decidido. Mas primeiro, ele precisava ter certeza de que sua primeira batalha realmente valeria a pena. Rotom, encontre para mim o treinador humano mais forte para competir no domo de batalha royal. Rotom examinou a internet. Busca concluída. A estrela mais forte, famosa e amada do domo de batalha royal é o Máscara Real. Giratina sorriu. Perfeito. Na manhã seguinte, às 10 horas, o domo de batalha royal estava lotado de espectadores animados. A voz do locutor ecoou pelos alto-falantes do estádio. Senhoras e senhores, bem-vindos à batalha real de hoje. Este é o classificatória para o Super Rank. Primeiro, temos a estrela em ascensão, nosso novato invicto, o Rei Dourado. A multidão explodiu em aplausos. Naoki entrou no palco, sua máscara escondendo sua identidade.
parece que já estou fazendo um nome para mim, ele murmurou. E seus oponentes, continuou o locutor. Primeiro, temos o veterano experiente, o mestre da resistência, Coqueiro. A seguir, a lenda que subiu e desceu de posto inúmeras vezes, Demônio Musculoso. E finalmente a Rainha Gelada da Arena, que já teve uma sequência de 20 vitórias consecutivas, a bela e elegante Rainha do Gelo. O domo de batalha royal, iluminado por neon, estava lotado de espectadores com aplausos e cânticos que enchiam o ar. Alguns agitavam bastões luminosos, outros usavam faixas na cabeça com os códigos dos competidores e alguns até estavam sem camisa, gritando com entusiasmo. Rainha do Gelo, eu beberia a água do seu banho. Coqueiro, mostre a ele seu verdadeiro poder. Demônio Musculoso, esmague todos eles com sua força insana. O locutor, Roger, estava em uma plataforma elevada, segurando seu microfone com entusiasmo. Uau! A torcida está eletrizante. Os 3 veteranos estão em ótima forma. Essa batalha promete ser intensa. Os aplausos irromperam novamente, misturando-se aos gritos animados de Pokémon da plateia. Mas de repente a expressão de Roger mudou. Seus olhos se fixaram em Naoki, o misterioso competidor do Rei Dourado. Algo estava diferente. E quando ele olhou para o Pokémon parado na frente de Naoki, seu queixo quase caiu. Ai, meu Arceus! O Rei Dourado mudou de Pokémon, exclamou Roger. Não é o poderoso Farfetch'd dele. É um Alcremie? O estádio ficou em silêncio, atordoado. Sussurros se espalharam como fogo. Espera aí, ele está usando uma Alcremie? Isso é uma piada? Essa coisa deveria estar num café, não numa batalha. Eu esperava uma potência, mas isso? Até Roger estava com dificuldade para processar isso. Alcremie é um Pokémon conhecido por ser adorável e doce, mas não por lutar. A maioria dos treinadores nem consideraria usá-lo em batalha. Seus movimentos característicos eram principalmente de suporte, como decorar, névoa aromática e terreno de névoa. Comparado aos ferozes combatentes em campo, Alcremie parecia completamente deslocado. Isso é um erro? Roger murmurou no microfone. Apesar da confusão, os 4 treinadores já haviam escolhido seus Pokémon. Os holofotes brilharam, iluminando o enorme campo de batalha. Sob os holofotes, como se erguia imponente, suas escamas blindadas tilintando enquanto cruzava os braços musculosos. Seus penetrantes olhos dourados cravavam-se nos oponentes, e sua postura pronta para a batalha exalava pura confiança. As escamas brilhantes ao longo de seu corpo cintilavam sob as luzes, um aviso claro para qualquer um que ousasse desafiá-lo. Executor esticou seu pescoço absurdamente longo, estalando-o audivelmente. As 3 cabeças no topo de seu corpo semelhante a uma árvore se contorceram para observar o campo de batalha com uma confiança preguiçosa. Sareena se erguia elegantemente, suas pernas longas e esbeltas exalando um ar de poder refinado. Apesar de sua postura graciosa, aqueles que a conheciam sabiam que ela era uma lutadora implacável no campo de batalha, capaz de subjugar oponentes com pura força e precisão. E então veio Alcremie. O pequeno e fofo Pokémon Creme piscou inocentemente para os 3 oponentes aterrorizantes, seus olhos brilhando de pura curiosidade. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse se perguntando por que todos pareciam tão irritados. O comentarista Roger não consegue acreditar. Roger, ainda em total descrença, virou-se para Naoki. Rei Dourado, você tem certeza de que não quer trocar de Pokémon? Ele perguntou hesitante. Se Naoki não mudasse agora, poderia ser tarde demais quando a batalha começasse. Naoki, sem se dar ao trabalho de responder verbalmente, simplesmente balançou a cabeça. Ele estava mantendo Alcremie. Os outros 3 treinadores levantaram as sobrancelhas, surpresos. A multidão caiu na gargalhada. Ele está falando sério? Esse pobre rapaz está prestes a ficar destruído. Que piada! Até Roger teve que conter uma risada antes de tentar manter sua postura profissional. Todos do lado do Demônio Musculoso pareciam estar em uma batalha Pokémon, figuras imponentes com músculos salientes, exalando força pura. Enquanto isso, a treinadora da Tsariena era uma mulher alta vestida com uma roupa de coelhinha e uma máscara, sua postura elegante era tão intimidadora quanto atraente. Ei, você está brincando comigo? O temperamento explosivo do Demônio Musculoso explodiu enquanto ele encarava Naoki. Você está falando sério quando mandou aquele Pokémon contra a gente? Acha que isso é brincadeira? Naoki. Alcremie, percebendo os olhares zombeteiros dos oponentes, imediatamente se encheu de desafio. Soltou um grito determinado. Mrei. E nesse caso, zombou o Demônio Musculoso, estalando os nós dos dedos, eu mesmo vou pegar todos os seus pontos. Bem, parece que a tensão já está aumentando entre os competidores. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.